Fala galera, estamos aqui mais uma vez no nosso LigaCast, no 5º episódio do LigaCast. O LigaCast, que como vocês sabem, é o filho da Liga do Emagrecimento, o maior reality show sobre emagrecimento do Brasil. Estamos ao vivo também pelo Instagram, do LigaCast. Então, se você está aí conectado, dá um salve aí pra gente, dá um alô pra gente poder começar a interagir. Hoje é um LigaCast, o LigaCast de encerramento do ano. E é um LigaCast muito especial, que nós estamos trazendo pessoas muito importantes que fizeram parte da Liga do Emagrecimento, são profissionais extremamente qualificados e que também abraçaram a causa de tratar a obesidade, de cuidar de pessoas obesas, de uma forma totalmente diferente de tudo que você já viu. Como eu sempre falo para você aqui, infelizmente, o modelo fitness hoje de tratar a obesidade, ele está falido. Só que quem você vai escutar aqui hoje são profissionais que entenderam que precisam trabalhar de uma forma diferente e eles trabalham, e nós trabalhamos de uma forma diferente para poder tratar pessoas obesas e gerar resultado. Então você vai conhecer histórias aqui sensacionais de grandes profissionais que lutam contra a obesidade junto comigo, junto com o Werner. E aí, sem mais delongas, para quem está ao vivo aí, para quem vai assistir depois, quero chamar meu mano Werner. Simbora. Fala, meu querido. E aí, como é que tá? Mais um episódio massa. Mais um. Esse episódio, assim, pra mim é especial. Primeiro porque, como todos sabem, você é o criador do Liga do Emagrecimento. Você me convidou e convidou essas feras também para participar. Isso. Hoje, a gente tem a ramificação da Liga do Emagrecimento, que é o LigaCast. E nada mais justo do que a gente reunir todos os profissionais de educação física do LigaCast. Para encerrar o ano com chave de ouro, Fechar o ano com chave de ouro. Lembrando que está sendo gravado hoje, mas vai ser lançado dia 27 de dezembro, às 18 horas, lá no YouTube. E também no Instagram vocês vão ver vários cortes. E Spotify 100%. Botou no carro, vai estar lá. Às 18 horas do dia 27 de dezembro. Então vai ser espetacular, sem dúvidas. Para mim é uma grande honra, um grande prazer, assim, não tem nem o que dizer. Vai ser especial hoje. Com certeza vai ser especial. São irmãos que a gente construiu uma família. É isso. Lá na Liga do Emagrecimento. Isso. E é só o início. É só o início. Só o início. Então vamos chamar os caras, né? Vamos embora. Vamos embora. Apresenta aí, apresenta, meu irmão. Queria que vocês conhecessem, para quem não conhece ainda, queria que vocês conhecessem J Personal e Gonçalves. Uma salva de palmas para ele, né? Vai. Ajuda a gente aí, bota a palma aí. Bate palma aí. Quem tá ao vivo aí, bate palma também. Jota, mais conhecido como Carga Explosiva. Que é isso? Ó a estica do homem, velho. Não. Ó a estica do A homem. gente tá aqui... primeiramente, eu queria dizer que é um prazer imenso estar aqui dividindo uma mesa com 3 grandes amigos e profissionais de excelência, né? Que eu admiro bastante, além do profissional, os seres humanos também que estão aqui comigo. É um grande prazer, de fato, estar com vocês. Agradeço muito, Flama e Werner, pela oportunidade de estar aqui essa noite. E o Gonçalves também de ter vindo junto comigo participar dessa roda de conversa. Certamente será incrível. Dizer para vocês que é uma honra ter participado com vocês do reality da Liga do Emagrecimento, que de fato foi um divisor de águas na minha jornada profissional. Foi uma experiência marcante, onde a gente teve a oportunidade, né, de conhecer histórias tão profundas, né, como a dos nossos participantes dessa primeira edição, que eu não vou adentrar agora, teremos a oportunidade de fazer isso posteriormente. Mas de antemão gostaria de agradecer mais uma vez o convite honroso. É uma honra e uma satisfação imensa estar aqui ao lado de tantas feras. Gonçalves, o cara aí do boxe, Gonçalves Lima, fera. Werner Roberto, um cara que eu conheço desde o tempo de estagiário, estava lá dando minhas aulas de personal, já via que Werner era um cara extremamente comprometido, estudioso, que com certeza iria agregar muito à nossa área, e não foi diferente, né? Isso. Realmente chegou e tem somado bastante. E Flama dispensa comentários, né? Já estamos juntos aí em diversos projetos ao longo desses últimos anos, já escrevemos livros juntos, já participamos da Liga do Emagrecimento e tem sido sempre uma honra, Flama, ter a sua confiança. Agradeço demais por todas as oportunidades. Esse cara fala bonito demais. Eu gostei, pô. mas teve uma parte que eu gostei pra caramba, porque eu fui estagiário e já era profissional da educação física.
Entendeu? Eu me entreguei, Isso né? Isso é Eu me massa entreguei. demais, pô. Ou Quem seja- mostra meus 22 anos... É isso. Claro. Meus 45, né? É, Os por aí. 45 Eu ainda de... vou diminuir. É, mas- os cabelos em falta não me deixam mentir. Exatamente. Realmente, Eu gostei dessa Exatamente. parte aí, foi bom. Foi bom, né? Vale ressaltar que ele é mais velho que eu, tá? É. Brincadeiras à parte, mas Espera aí. vamos ser justos, né? O ego foi lá pra cima agora. Vamos- Foi bem. vamos Agora dar fica na César- rasteira. Vamos É. dar César o que é de César. Não, né? não importa, eu tiro isso. Ainda bem que tem edição, né? Exatamente. E aí tem Gonçalves, o cara do boxe, meu amigo. Fala aí, Gonçalves. Caraca. Bom, eu sou extremamente feliz por estar aqui, né? Existe uma história, existe conexões e a gente foi, eu e Werner, foi aluno, né, da sua pessoa, chamado de senhor, mas é difícil pra gente que vê, até que por causa da luta mesmo, que a gente vem de hierarquia, a gente chama ele de você, mas sempre tem aquele senhor. Mas foi meu professor de faculdade, no segundo período da educação física, eu já entendi o que eu queria. Quando ele falou, entrou dentro da sala, primeiro vou contar para vocês como é que foi aí. Ele vai contar a história do pastor. São grandes Quando- emoções. Tanto que tu falou ali em off, Quando ele entrou na sala, no meu primeiro dia de aula, eu olhei pros caras, que eu só sentava lá atrás, eu logo avisando aí, só sentava atrás e eu olhei pros caras e disse, "Oxi, a religião hoje é a aula com o padre hoje aí, ó." Os caras começaram a rir. E quando ele abriu a boca e começou a falar da matéria e falou do emagrecimento e falou que essa área era uma área difícil e que tinha poucos profissionais para cuidar das pessoas obesas, eu disse, peraí, é essa parada aí que eu quero, porque se é difícil, muita gente não faz. E aí adentrei e hoje estou aqui, hoje formado, já fazem aí 3 anos já, cuidando e tratando de pessoas, né? E da aula todos dão. Todo mundo dá aula. A gente aprendeu com ele a tratar e cuidar de pessoas. Então eu sou muito grato por estar aqui. Werner já conhecia, Flama também, e o prazer maior foi ter conhecido o Jota, que já via ali e tal, mas por causa da carga explosiva a gente não chega muito perto para não chocar. Pra não E chocar, aí né? depois que a gente chega, a gente se apaixona e é um cara que é um cara ímpar. Carga explosiva. 100%, Não não existe não, Vamos pô. junto aí. Eu não consigo, eu vou rir esse negócio o tempo todo. Mas a ideia Vamos é evitar essa. o bullying. Mas, ó, o Gonçalves falou, já falando de algumas coisas técnicas, né? O Gonçalves falou uma coisa que é importante, que primeiro é a mentalidade, né? Que eu acho que quem tá aqui é porque tem uma mentalidade fora da curva, porque quando a gente diz para uma pessoa que aquilo ali é difícil, muitas pessoas não querem. E você foi o contrário, né? Você quis o que era difícil, né? Você já teve uma estourada de bolha aí, né? E quando a gente fala sobre a questão de você olhar a obesidade de uma forma mais humanizada, de você tratar, e o que ele falou, ele fez, a gente não dá aula para obesos, a gente trata obesos, né? Isso é uma coisa completamente diferente, porque quando a gente analisa o que a gente faz, a gente não simplesmente chega para o obeso, dá aula ali e vai embora, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco mais, eu vou introduzir aqui, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que você fez com o Nenel, e se ele estiver assistindo aí, Nenel, tamo junto. Ídolo. O ídolo. E eu queria que você falasse o que você fez com o Nenel, logo no início, e depois todo mundo vai falar sobre cada caso, mas o que você contou pra gente de Nenel, que você, nas primeiras aulas da Liga do Emagrecimento, você passava mais tempo Isso. conversando com ele do que treinando. Nenel foi o seguinte. Primeira vez que eu vi Nenel foi na gravação lá do Liga do Emagrecimento. Ele é o taxi lover, mas eu vou dizer que foi amor à primeira vista. Porque quando eu vi Nenel, eu disse, meu irmão, Quero você. você. Virei a cadeira. Eu falei ou não falei? Quero você. Eu tava do lado. Eu virei a cadeira pra Nenel. Eu cheguei depois pra você e disse, meu irmão, Eu não me quero interessa ele. mais nada. Quero ele. Eu só quero ficar junto de Nenel. Falei isso, o Gonçalves estava ali ao lado, ouviu. Porque é o seguinte, eu olhei pra Nenel e vi, assim, na minha cabeça, assim, né, como eu gosto de trabalhar, eu disse, esse é o cara que precisa de mais conversa do que de treino. É o cara que, ele tinha dito que era a última tentativa dele. Ele falou no vídeo.
É minha última tentativa de emagrecimento. É o último programa que eu vou atrás. É muito Ele profundo. já tinha feito vários. Vários. Então, eu na hora, pô, é um chamado. O senso de responsabilidade é O muito cara, grande. sabe, parece que ele jogou a isca. Então, quando a gente ia ter aula, e vocês, como o Flama falou, vão ter relatos também, era 1 hora que a gente sempre separa ali, né? 1 hora para dar aula. Eu passava lá 45 minutos, senta aí, vamos conversar. Falar da tua vida, como é que tá em casa, o que é que tá acontecendo contigo, quais são as tuas dificuldades, teus problemas, vamos conversar, cara. Até porque o condicionamento dele não era o ideal, muito longe disso. Para levantar braço, 10 repetições, doía. Sim. Para dar uma volta numa praça que tem, sei lá, 300 metros ali, 350 metros, ele não dava uma volta completa. Era 5, 15 minutos, no máximo conseguindo caminhar e não aguentava. Então, conversar com ele fez a gente entender quem era o Nenel. Quais eram as necessidades dele. O que ele precisava que a gente fosse trabalhar com ele. Entendeu? E não o que ele precisava da gente. Que é como você falou. A gente vai tratar obeso. A gente não vai dar aula para o obeso. Então, o Nenel ele precisava ser tratado. Ele precisava de carinho, de colo, de um aconchego. Se bem que botar colo para Nenel é bronca, né? Alô, Nenel, veja a trairagem aí, viu? Olha, seu amigo, viu? Veja a trairagem aí, que não partiu de mim, viu? Por favor. Ainda não. Aí é bronca. Mas, tipo, é ali que você vê, né? A gente vai falar sobre linha de trabalho de cada um e Sim. etc, como funciona. E eu gosto de conversar. É o que eu gosto. Eu gosto de entender o que é que tá na cabeça dele. O que é que se passa ali? Qual é a carga que ele vem trazendo junto com ele? Então, a aula inicial, até Nenel vir a fazer o que ele faz hoje, que as pessoas conhecem ele pelo que ele faz hoje. Sim. Né? As pessoas assistiram Liga do Emagrecimento, viram, acompanharam a jornada, mas hoje, que é o que está mais próximo da cabeça do pessoal, é Nenel saindo para uma corrida, indo caminhar, fazendo seus 4, 5 quilômetros. É Nenel postar uma foto depois com o pé cheio de esparadrapo. Esse cara, cabeça forte, mentalidade, meu irmão. O cara que sofre, mas tá ali e volta. É isso que a turma tá E o acostumada. emocionante é ver, né, a gente que participa ali, as pessoas gritando. Gritam o nome dele, incentivando, ovacionam, né? Exato. E parar e relatar, olha, eu tô trazendo gente também, como a menina falou. Eu mostrei o seu vídeo à minha irmã. Isso. E não E foi a só meu uma irmão? pessoa, foram Foram vários. vários testemunhos, sim. É muito bom isso. E, assim, a gente sabe que entender a mente do obeso é um ponto primordial para que a gente tenha sucesso na manutenção dele dentro do processo de emagrecimento, né? Não adianta você querer apenas chegar e prescrever treinos sem você entender qual é o histórico daquela pessoa, sem você se apropriar da história dela de vida, sem você entender que contexto construiu aquela pessoa. Porque a gente sabe, se a gente for falar, eu sei que a obesidade é uma condição metabólica de inflamação crônica, tá? Todo mundo sabe isso, mas o que é que a gente vai fazer com isso? O que é que levou aquele indivíduo àquela condição? E é justamente esse caráter emocional que eu acredito que seja a grande chave do processo de emagrecimento bem-sucedido, né? Eu acredito que a gente estuda muito a parte fisiológica, né? Enquanto profissionais da educação física, treinamento, periodização, toda aquela parte importante do treinamento, mas se a gente não parar para ouvir, conhecer, entender o contexto, a gente vai ter muita dificuldade em ter sucesso no nosso processo de emagrecimento, por mais eficiente que seja o nosso protocolo de treinamento, nosso programa, porque o que realmente faz diferença é a gente poder intervir com a consciência do que aquela pessoa está precisando. Quais são as traumas, quais são as crenças limitantes que estão instauradas ali, quais são os mecanismos de autorrecompensa, quais são os mecanismos de autossabotagem, por que aquela pessoa está tendo um treino, mas ela não está emagrecendo, a composição corporal dela não muda. Então, assim, quando a gente para entender o processo emocional, a gente consegue ter muito mais eficiência dentro do nosso trabalho, né? Aí, velho, eu acho que é exatamente isso que conectou e fez o time ficar forte, né? Exato. Porque você foi quem selecionou a equipe. Uhum. E, assim, eu achei espetacular, porque você é o cara do comportamento. Você é que treina e trabalha, estuda o comportamento, para em cima disso você desenvolver o seu trabalho. Como palestrante, como professor, como apresentador do programa, é o seu trabalho. É isso. E aí você vê como é minha abordagem, como eu me sinto quando eu vou ver um aluno e vou conversar Sim. com ele, é como eu me sinto. Aí você vê o Jota,
que ele pensa da mesma forma, é entender como funciona o obeso, e ele tá falando de obeso, mas ele faz isso com todos os alunos dele, Sim. tá? É isso que ele faz. Você vê o Gonçalves, a forma de trabalho, como ele atua, e ele vai falar, né? Ele tem que falar também sobre isso. Sim. E eu acho que foi espetacular. Agora, Porque assim, Werner, o que a gente precisa entender é que quando a gente fala de comportamento, as pessoas ainda estão muito numa questão superficial de porque o obeso tem que fazer uma virada de chave, o obeso tem que ressignificar. Mas, cara, não é só isso. O obeso precisa entender tudo, como o Jota falou, tudo que está ao redor dele. Quais são os recursos que ele tem? Quais são as forças e fraquezas? Por que ele se sabota? Às vezes ele nem sabe, às vezes ele não tem a consciência da autossabotagem. Às vezes a gente não tem. A gente todo dia está se sabotando por alguma coisa e a gente não tem essa consciência. isso é natural do ser humano. É natural do ser humano. Então, quando a gente vai resgatar isso, quando a gente para observar processos de autossabotagem, processos de autorrecompensa totalmente desregulados, ou processo de autorrecompensa só enviesado para a comida, que foi o que a gente aprendeu dentro de um padrão social, que a gente aprendeu também falando isso em relação a todo mundo, né? E ver que a indústria da obesidade, né, como a gente colocou aí nesse livro que a gente fez, Jota, a indústria da obesidade, ela bate muito forte nisso, né? Ela entende que o obeso, aí o livro que a gente fez, eu, o Jota, o Edgar, Tiago né, Salles Tiago e o Eduardo Salles Henrique. e o Eduardo Henrique. 4 pilares do emagrecimento. Isso. À venda em todas as lojas. E aí a gente vai entender que todos esses processos que o cara foi condicionado a ter, e a gente também, que a indústria da obesidade, ela bate muito forte, ela usa o marketing muito forte, porque, vejam, a obesidade, ela ainda não acabou. Eu vou lhe dizer por quê. Porque Ela tem movimenta gente, muito dinheiro. Dá dinheiro, muita grana, Tem gente velho. enriquecendo através Obesidade, disso. Dá dinheiro de todo lado. A indústria da obesidade, ela movimenta muito dinheiro. Ela movimenta dinheiro com cirurgia bariátrica, com fast food, com o outro lado que Moda são plus size. roupa. moda plus size, com centros de estética, Sim. entendeu? Isso. E assim, movimenta muita grana na dor do obeso, porque a nossa mente ela vai sempre querer se afastar da dor ou resolver a dor de uma forma mais rápida, mas ao mesmo tempo, o que é que as academias estão fazendo, né, para acolher um obeso? Veja, é muito interessante a gente perceber que você trabalha dentro da academia, o Werner trabalha, o Gonçalves trabalha, mas o Gonçalves já faz um trabalho à parte fora da academia, porque a maioria dos obesos eles não querem estar na academia. E quando você fala sobre mentalidade, que é uma coisa muito interessante do teu trabalho, porque a tua mentalidade é assim, que se as pessoas verem você dando aula, seja para um obeso ou não, e quando você, por exemplo, deu aula para Nenel, é aquela coisa de tipo, não, meu amigo, você não vai desistir não. Pois é. Você tem que, é mais uma repetição, bora. Eu acho que se ele pudesse, ele dava uma tapa na caixa dos peitos de Nenel, porque... Rapaz, eu vou te contar uma coisa, assim. Meu doutor dando aula, que eu passo perto dele, até eu fico com medo, irmão. Eu mas, fico com vontade de fazer marinheiro quando ele fala. É. Pague 10. mas veja, o teu estilo de trabalho é você buscar dentro da mentalidade do obeso e extrair dentro dele o que ele tem de melhor, não é isso? O potencial máximo dele, né? Porque muitas vezes o que é que acontece? Você falou do próprio obeso, muitas vezes ele não percebe os mecanismos que estão ali intrínsecos dentro daquele comportamento. E a gente sabe, por exemplo, que os obesos, a inflamação da obesidade, ela gera uma redução, né, da área neocortical, que é responsável pela tomada de decisão. Então, muitas vezes, e aumenta o sistema límbico, né, que Isso. é responsável pela recompensa. Então, muitas vezes, o obeso ele não percebe que ele está se sabotando. Não. Ele não percebe que ele está fazendo diferente daquilo que ele realmente quer fazer. É um comportamento natural, que ele reproduz, que ele perpetua, muitas vezes sem se perceber. Então, quando eu trouxe a importância da gente, enquanto profissional, ter esse diálogo, essa questão que o Werner é muito bom nisso, de conversar com os alunos, de entender a história, de se apropriar do contexto do aluno, é muito por essa perspectiva, da gente poder trazer para ele com clareza aquilo que está escuro para ele naquele momento, aquilo que ele não consegue enxergar do seu próprio comportamento. Isso. E a gente trazer esse potencial todo que muitas vezes ele tem para o jogo. Isso. Pô, cara, tu é bom. Muitas vezes o indivíduo que está cometido pela obesidade, ele está com a autoimagem dele lá embaixo, a autoestima dele lá embaixo. Então ele se coloca para baixo, ele se acha incapaz muitas vezes.
ele acha que ninguém acredita nele. Tem o medo do fracasso também, né? Isso, toda essa questão que a própria sociedade já pesa muito na mente dele. Então, eu, na minha abordagem de trabalho, eu sempre procuro trazer para o indivíduo que eu estou atendendo, cara, você tem potencial. Mulher, você tem potencial, acredite em você. Não deixe que ninguém diga que você é incapaz por causa da sua condição atual, porque se você treinar, é como o Joel J diz, né? O sucesso, ele é treinável. Tipo, você só vai se tornar bom em alguma coisa se você realmente se apropriar daquilo, se você transformar aquilo num hábito, se você repetir, né? Se você tiver constância no processo. Perfeito. Por isso que musculação, o exercício físico, é o reflexo da vida. Exato. Você só ganha hipertrofia, só emagrece se você, repetir. Girar. Se repetir. Constância, né? Constância, consistência. Constância. E mesmo assim, o que é que ele pede? Descanso. Descanso. Exato. Você tem que parar. Entendeu? Sim. Você faz, mas você também tem que parar. E assim, trazendo para não só essa questão da musculação que treina não só o músculo, mas treina a mentalidade, né? Sim, Treina sim. a mudança de comportamento. Mas o interessante do trabalho do Gonçalves é que ele pega a galera que tá dentro de um... A gente tem que falar de uma comunidade... Contexto social. De um Sim. contexto social onde não se tem muitos recursos, Sim. né? E ao invés dele dizer assim, cara, eu não vou trabalhar com essa galera aí, porque a galera não tem uma condição... Tem quem dê desculpa, tem quem dê solução. Tem Ele quem dá a solução. Ele dá a solução. E sabe qual é o interessante? Que o teu próprio slogan, né? Comigo você consegue. comigo você Que consegue. foi num curso seu. Também. Muito obrigado. Esse bicho, na moral, tô falando assim, eu tô quase dizimando, na moral mesmo. Ele tem um negócio né? Ele vai dar a palavra, irmão. Ele vai dar. Gonçalves, Ele vai dar. hoje ele veio pronto pra Ele isso. vai dar. Daqui a pouco ele vai já puxar aqui a foi no curso palavra. seu, o cara treme, pô. Treme. O cara treme. Treme. E se não fosse, era. Mas veja, daqui a pouco vai subir aí na live o Pix do dízimo pra Gonçalves. Vai ajudar lá. Vai ajudar a igreja. vai lá. ajudar a comunidade, né? Pode dar minha chave aí, viu? Pode deixar minha chave. Pra Oi? ele. Já compartilhei aqui com a galera. É, que já lógico, pediu já pra- mandou a live Gonçalves. pra geral. Gonçalves. 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 Atenção, Gonçalves. Vamos lá. Mas vê só, Gonçalves. Ali você faz um trabalho que você coloca na mente das pessoas que elas conseguem dentro dos recursos que elas têm. Isso é incrível. Muito bom. E assim, obviamente que hoje você tem vários alunos, mas assim, dentro da tua rotina da aula, quais são as maiores dificuldades que você tem no ponto de vista de mentalidade dos teus alunos? Porque dificuldade de recurso a gente já sabe que você tem. Sim. Eu ainda acho melhor ele puxar um pouquinho do início ali, né? Qual é esse contexto social dos alunos dele? Primeiro Explica explica, primeiro. primeiro explica qual é o contexto social dos teus alunos, tá? E deixando claro aqui que a gente não tá desmerecendo nada, nem ninguém. Sim, A gente só sim. tá falando de contextos sociais que são diferentes e que muitas vezes esse contexto social pode, na mentalidade das pessoas, dizer que elas não são capazes, dizer que elas não têm recurso, que elas não têm um tênis apropriado, e não é isso. E o Gonçalves, ele faz isso de uma forma brilhante, que é, dentro de um contexto com pouco recurso, Isso. ele traz a solução e mostra para as pessoas que elas conseguem. O que para muita gente seria um fator limitante, para Gonçalves Isso, ele isso. cria uma solução, né? Prática. É bom deixar muito claro assim isso que tu tá falando. Porque quando a gente fala isso, para deixar claro para as pessoas, é tipo, a gente entende que o personal trainer, o serviço do personal trainer não é um serviço barato, Exato. Sim. certo? É um serviço que poucas pessoas podem usufruir. Então, o que é que o Gonçalves faz? Ele leva o serviço do personal trainer a uma série de pessoas, digamos assim, Sim. que não teriam A condição. a condição de arcar com um de serviço arcar desse. com o personal trainer. Sim. E aí ele faz o serviço de forma magnífica. Isso, exato. E é isso que a gente quer que você fale, porque tem muitas pessoas assistindo e ouvindo a gente que pensam assim, é muito fácil emagrecer. Com esse apoio todo, aí a pessoa paga nutricionista, paga personal, não. Fácil é se fizer o que a gente passa e você tiver dedicação de fazer, mas através de um cara desse assim, ó. Isso, E o que vale exatamente. a pena a gente exaltar é que, apesar de todo esse aspecto social que a gente descreveu da situação do Gonçalves, a entrega dele não é menor por causa do público Isso. que ele está Não, tendo. não. Pelo contrário, Jamais. a entrega de Gonçalves é
semelhante ao ticket máximo que ele cobra. Ele te Isso. entrega o máximo de possibilidades a todos os alunos dele, né? São Isso é alunos, muito... são pessoas. Exatamente. São pessoas. Acabou. É. Exato. Com a Eu- palavra o pastor. Bom, a trajetória ela não é fácil. Muitas pessoas, elas talvez nem valorizem por eu estar no bairro, por eu ser do bairro. Não sabem como começou a história. E é como eu falo, tudo veio de aprendizado com Flamengo. Só que é aquilo, é pegar ali, peguei, trouxe para minha realidade, anotei, escrevi e vou colocar. Nas academias que eu trabalhei, na época não tinha as escadas que tem hoje, nas que eu vou. Mas tinha escadaria. Peraí, se eu subir 3, 4 vezes, aí eu ia e fazia. Mas beleza, eu vim de atleta, eu sou atleta, massa, cansei. Se eu subir 3 vezes aqui, ele não vai aguentar. Cara, eu já passei situação de estar, claro, fazer uma preparação para aquele obeso subir ali na escadaria, porque eu sabia que ele poderia se machucar, principalmente na descida, aquela coisa toda. De um cara ficar me infernizando o tempo todo no Instagram. Ah, tal, e aí você tá ali naquela pegada, no começo da faculdade, informação, e de cara, esse cara vai me denunciar, esse cara vai me pegar, esse cara vai fazer isso. Deixa eu chegar pra Flamengo e falei, não sei o que é que eu faço com esse cara. Bloqueia ele. Bloqueia o cara. Giba nele. Passou-se o tempo, eu encontrei com esse cara, eu dando aula de boxe na academia que ele treinava. Você tem ideia, esse cara chegou assim e disse, vamos fazer um sparring nós dois? Eu olhei para ele e falei, Jesus, era agora que eu te contava tudo. Mas... não vi outra, Vou cara. estraçalhar. Não, na hora. Eu olhei para ele e falei assim, Um meu jab e um irmão, cruzado. velho, vou te contar agora. Mas deixei ele à vontade. Dei minha aula. E voltando para aquilo que a gente faz com relação ao meu público, a gente procura dar o máximo dentro da fisiologia, dentro da compreensão, dentro do exercício. Falar para vocês que eu já dei aula para pessoas com ticket enorme, como já dei aulas sem pagar nada. E as pessoas terem resultado. E aí vem também essa mudança de ambiente. Já tive alunos que estão lá subindo a escada e... eu não paguei para subir a escada, não. Eu falei, então desça e peça lá embaixo o seu dinheiro. E pode deixar que aqui a gente dá continuidade. E encontrar com essa pessoa 3, 4 meses do mesmo jeito. E todas as que estavam subindo e descendo as escadarias emagreceram. Perfeito. Eu já consegui uma aluna, claro, e aí tem todo um conceito, não é só subir. Existem métodos, a gente criou métodos. Existe a alimentação, existe o sono. Então, é como o Jota falou, existe essa entrega. Existem os cursos que a gente faz, os investimentos. Quantas vezes, se eu for contar para vocês aqui, que eu fui pro curso e cheguei no curso lá e na hora do almoço, cara, ei, vai almoçar onde? Um restaurante bom aqui. Tá um restaurante? Oxe, vou não, lá é muito caro. Eu digo, mas vou almoçar lá. Abri a bolsa, pegava o treloso, ia para trás da pilastra, minha água, comia ali, tá tudo certo. Mas eu estava feliz por aquilo que eu fui buscar naquele ambiente. E na segunda-feira eu já estava colocando em prática. Todo curso que eu vou até hoje, todos os meus alunos, se eles estiverem vendo, eles vão dizer, só Jesus na causa. Quando eu digo, vou para um curso, ele já diz, estamos lascados. Segunda, A segunda-feira é terrível. Segunda, o cara 2 semanas tá no treino desse cara. Segunda sem lei. Segunda-feira vamos colocar em Não prática. existe teoria sem prática. Não. Justamente. E aí a gente vem com vários, mas muitos resultados. E é como você fala, de às vezes a gente tratar, de conversar, de entender. Quantas vezes eu fui chegar lá para treinar, olhei e disse, hoje não rola treino. Senta aí, vamos conversar. Como é que você tá? Tá assim. E terminar de dizer, pô, tô bem. E chegar e dizer, cara, hoje foi melhor do que treinar. E é isso que as pessoas não entendem que, aliás, na verdade, muitos profissionais não entendem, que é tratar a nossa aula. Que aula qualquer um pode dar. Tem cara na academia que nunca não foi nem na faculdade, mas vai lá, olha lá no YouTube e vai dar aula. Então, é muito isso. Então, a gente criou isso para tratar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Hoje, a gente está guinando aí para criar o nosso espaço, com a nossa identidade, com a nossa cara, do jeito que a gente quer fazer, porque às vezes a gente está dentro dos ambientes dos outros e a galera não aceita. Já passei por situação de estar dando aula
e ter cara apontando no espelho para outras pessoas, esse cara é doido, sabe? Isso aí não dá certo, Então, não. esse cara que dá certo. O doido é que dá certo. É o doido que dá certo. Quando disser assim, é doido, é porque tá fazendo Cole certo. no cara. Entende? Tá Olha na fazendo cara. certo. vai Então, dar e certo. hoje, esses caras ligaram pra mim e dizer, pô, eu tô com um aluno obeso, como é que eu faço? Aí eu falo pra ele, cara, ó, me paga que eu te ensino. Consultoria é mais caro. Consultoria é mais caro. Exatamente. Teve a oportunidade de Eu- aprender comigo e... É. Eu anotei aqui 2 coisas que eu acho massa, assim, do que tá acontecendo, tá? Entre a gente aqui nessa conversa. E que o Gonçalves foi muito preciso. Ele disse assim, teve dia de eu chegar e sentar para conversar com o meu aluno no lugar de dar aula. Essa foi a aula. Não existe deixar de dar aula. A aula foi essa. Isso. Porque tem dias que o exercício físico vai magoar também, pô. Vai magoar, vai fazer o quê? Vai estar lá treinando e a cabeça vai estar onde? A gente precisa da dedicação no treino. A gente precisa que a pessoa esteja entregue ali. Mas a gente precisa tratar a pessoa. E para tratar a pessoa, a gente tem que ouvi-la. É. Quantas vezes, provavelmente você já deve ter visto na Top Fit. Eu Certamente. fico sentado na área do alongamento ali. Fico sentadinho, cara. Fala, vamos conversar. Chorar, de ter aluno chorando. Sim. Ah, velho, não pode chorar, chorem. Eu talvez não chore junto, porque eu sou É. meio difícil assim. Mas se precisar chorar junto, eu choro junto, entendeu? Porque eu quero que os alunos, eles façam parte da minha vida e saibam da minha vida, mas eu quero fazer parte da vida do meu aluno. Porque tem uma frase que é o seguinte, eu não quero mudar meu aluno, eu não quero que ele seja outra pessoa, eu quero que ele transforme a própria vida dele. Não sou eu que vou mudar ele, eu quero que ele tenha uma Exato. transformação. Exato. Porque eu quero que ele perceba, através do exercício físico, através da aula que a gente dá, que é o que o Jota falou, que ele é capaz, pô. Que é capaz. E aí entra a segunda palavrinha, que é o mindset. Que todo mundo fala mindset, que danada mindset. Mudança, né? É a mudança. E lá no livro da Tata Dirk, se não me engano, esqueci o nome dela, que ela tem um livro sobre mindset, ela fala que existem 2 tipos de mindset. O fixo e o de crescimento. O fixo é aquela pessoa que ela tá bem fazendo, ela tá voando. Apareceu o primeiro problema, o que ela faz? Ou ela se entrega e cai, ou ela foge e aponta o dedo. Não fui eu, foi ele. Uhum. Entendeu? Então, isso é o fixo. E, às vezes, o aluno da gente tá nesse mindset. Entendeu? Não por conta dela, mas tem um contexto social gigante ali acontecendo. E a gente, como profissional da área de educação física, o que é que a gente faz? Vamos mudar esse mindset? Vamos pro de crescimento? Vamos ajustar, né? Vamos superar isso aí? Porque existe outra frase, uma frase, que é o seguinte, se você não é solução, você é parte do problema, irmão. Exato. Então, se a gente, como profissional, a gente não encontra a solução junto com o aluno da gente, a gente é só mais um pedacinho do problema dele. Sim. Como é que você quer que seu aluno emagreça? Como é que você quer que seu aluno tenha consistência, tenha disciplina? Que ele vá para a academia sem a gente carregar, Uhum. entende? Que ele vá correr, caminhar, fazer o box, subir a escada sem a gente levar ele. Uhum. Se ele está naquele mesmo mindset lá, se a gente não mudou o comportamento dele. Então, se a gente não consegue isso, a gente é só mais um probleminha ali. E uma das, como você falou, uma das inclusões que eu encontrei, né, para dinamizar ainda mais o meu trabalho foi o boxe, Perfeito. que é algo que eu já venho da luta. Muita gente nem entende porque personal fight. É porque não sabe a minha história. É porque não sabe que eu não treinava no bairro. Eu sempre fui para outros bairros treinar. Quantas vezes eu saí de Águas Compridas para Ibiribeira de bicicleta? Quando eu voltava com as pernas inchadas porque era muito chute, né? Eu sempre treinei pegado. Quantas vezes eu fui para Campo Grande, quantas vezes eu fui para Olinda. Mas eu não treinava, não deixava ninguém saber que eu treinava, até porque para evitar muita coisa. E aí incluí o boxe no emagrecimento e comecei, isso eu vi na minha vida logo. Com semanas treinando, então eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a emagrecer legal. Falei, peraí, essa parada aqui. Só que ainda tem outra. Eu larguei o meu emprego, os meus 2 empregos. Eu era vigilante em uma empresa e porteiro em outra empresa. Eu larguei os 2 para viver a educação física. Eu cheguei para a mãe do meu filho, a gente separado, eu disse para ela, pessoal, eu vou fazer educação física. E eu quero viver disso. Quero mergulhar nisso. E aí ela olhou para mim e disse assim, é o teu sonho? Eu disse, você vai? Que der, tá dado. Que der aqui eu seguro. Tá massa. Só que eu não sabia que não podia dar aula. Só que eu já vinha dessa pegada, dando aula ali e tal. Sem saber nada, empiricamente, só entendendo algumas coisas. E quando vai... Não pode, porque tem... E agora?
E agora, José? Tu tem 2 empregos, tu já Sem deixou. emprego. E para mim sair das empresas, deu trabalho. Meus gestores não queriam deixar, supervisores não queriam deixar, até que saí. E aí, sem emprego, eu disse, como é que eu vou fazer? E aí chamei uma amiga minha e disse, deixa eu dar aula de boxe na academia. Aí ela disse, como assim? Eu disse, deixa eu dar. Sério, vamos lá. Aí eu pensei, pode dar uma aula aí. Uma fulana passou e viu. E aquilo, ela disse, não, tá me dando aula de boxe, é massa. Boxe Muay Thai. Eu disse, bora. Aí daqui a pouco, uma aluna, quanto é que é? Eu disse, é tanto. Eu quero. 2 vezes na semana. Bora. Daqui a pouco, 3, 4, 5. Tinha 6. Aí eu já olhei e disse, vamos pro dinheiro. Deixa eu ver. Eu digo, opa. Já chegou junto de pagamento de uma empresa. Isso é massa. Quero. Vambora. Até então, não levava essa vertente para o emagrecimento. Até que conheci ele e juntei essa pegada e comecei a dar aula para um obeso. E aí, quando eu comecei a dar aula para um obeso, e comecei a ver que em semanas a mobilidade desse cara melhorou, eu falei, a mobilidade melhorada, daqui a pouco tá tendo queima aí nesse negócio e vai rolar o emagrecimento. Que é essa parte que a turma não entende, né? Não entende? É a base. E aí depois comecei a trabalhar com relação a sono, ingestão de água, né? Níveis de estresse. Acaba tá aprendendo, acaba vai colocar em prática, meu amigo. E aí começou a dar certo. E o obeso lá, meu amigo, para de estudar. Meu amigo, tá bom, fecha o livro. Fecha o livro. Vai jogar bola? Cara, e aí depois que começou a ramificar em ver todo mundo de luva na mão, batendo boxe ali, os movimentos e tal, e começar a ver os resultados. Lógico, tem o treinamento funcional, que sou apaixonado, as pessoas sabem disso, mas o boxe é o carro-chefe. Eu vou pegar vocês, qualquer dia desse a gente vai fazer um vídeo massa aí, e vocês vão entender o que é o boxe no Eu já emagrecimento. disse ao você que você vai me ensinar. Vou, esse sim. negócio aí mesmo. Eu vou ensinar você a dar aula para seus alunos. É isso que eu quero. Poxa. Porque a nível de estresse, Pedi a ele. Pô. até a nível de Top. estresse, é outra coisa. Você dá soco ali na manopla, é 20, 25 minutos. Você termina, já pode ir embora. Você fica se você quiser. Mas se você quiser diminuir o seu nível de estresse, pode bater ali. Pode socar, mano. 20, 25 minutos, parece que é um negócio besta, né? O cara não levanta a mão nem pra pedir água. Pois é, Doido. pois 30 segundos, 40 segundos. Eu fiz um teste. Esteira e boxe. Em menos de 15 segundos, seu nível de virador máximo tá lá em cima. No box, né? No boxe. Na esteira vai demorar um pouco No, mais. colégio, no livro do Colégio Americano de Saúde, ele tem lá. Ele destrincha, né? Todo o nível de gasto calórico, nos METs, dentro de cada modalidade. Cada E atividade. é o que Ele muita fala. gente não entende. E isso a gente deixa bem claro. Mas aí, voltando, quando a gente começou, a coisa deu certo. E aí veio a formação. Né? A formação, dentro da formação, tivemos um momento de dificuldade nosso para chegar a essa formação. Que o primeiro foi a morte de minha avó. E mexeu muito comigo ali. Passaram-se 3 meses. Minha mãe estava doente. E aí veio a morte de minha mãe. Eu estava dando aula. E aí meu cunhado ligou e disse, tua mãe faleceu. Tua mãe tá falecendo, tá no hospital. Vem te embora pra cá. Falei, vai parecer aí, vai soar para algumas pessoas muito duro. Se eu vou terminar a aula. Respirei fundo. Vamos lá, pessoal. Vambora, tal. Já tava terminando já. E aí eu terminei e disse pra galera, Responsabilidade, né? guarda o material que minha mãe tá falecendo, eu tô indo embora. E por que tu não foi? Não sei o que, babá. Eu disse, se eu saísse daqui do jeito que meu cunhado passou informação pra mim, ia ser eu e ela. Tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então, eu vou pra lá agora. E fui. E aí minha mãe faleceu. E a gente foi cuidar de todo o trâmite. E passamos 1 ano fora da faculdade. Muito ruim pela morte de minha mãe. Mas o melhor ano de minha vida relacionado aos estudos. Porque foi o ano que eu mais fiz curso dele e de outras pessoas. E quando eu voltei aí pra faculdade, eu voltei aqui, cara. De professor falar, e se eu dizer, professor, mas não é isso?
Ele falou, você tá em formação, você tá pagando cadeira de informação. Tá muito espertinho pro meu gosto. Mas por aquilo que a gente aprendeu nos cursos. Foi aí que a gente se conheceu, não foi? É. Foi aí que a gente se conheceu. Então, a coisa começou a fluir. Mas também veio mais dificuldade, que foi quando minha mãe faleceu. O meu pai entrou em depressão. Eles se conheciam desde os 12 anos de idade. E aí, dentro desse meu pai doente, entrou água dentro da minha casa. Que acabou com tudo, mano. Tudo, 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 tudo. E como se não bastasse, meu pai doente, roubaram minha moto. E aí, para estudar. E aí, para poder trabalhar, para poder ajudar meu pai. Mas eu não desisti. Entende hoje o porquê que eu não paro com relação aos meus alunos, com relação às pessoas que chegam para mim pedindo socorro? Porque eu não parei, irmão. Eu não deixei que nada que me cercasse com relação à dor me fizesse parar. Eu fui muito resiliente às dores que eu vivi. Eu tenho um vídeo chorando e tirando a água de dentro de casa. Eu vi um vídeo seu desse no Instagram. Porque ali foi o sonho do meu pai. Eu que escolhi aquela casa, a gente estava indo para Jardim Brasil procurar casa e a gente passou, na época era um bequinho, e eu falei, pai, tem um ali, vamos lá. Eu na volta, eu digo, vamos logo. E a gente foi morar ali. E meu pai construiu aquela casa, foi até engraçado, que tinha uns amigos, que hoje são os meus amigos. Toda vez meu pai ia, fazia lá levantava os tijolos, os caras e derrubavam. E eu disse, papai, relaxa, eu vou quebrar tudinho. Não, você já vai descer pra cá pra uma confusão, assim, eu vou quebrar. Hoje tem até um deles que é meu amigo, o pessoal treina comigo e tudo. E o bicho pegou, quebrei todo mundo. Mas eu não desisti em meio a todas as dificuldades que eu enfrentei. E meu pai veio a falecer. E, cara, galera que tá me ouvindo, você filho, filha, você que tem seu pai, sua mãe, você que não tem, você só vai prosperar na vida, você só vai ser alguém quando você obedecer seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe. Se você, velho, der pra trás, essa casa vai cair, nada vai dar certo. É isso. Meu pai faleceu. Com semanas eu tive uma moto nova. Eu não tinha condição de tirar. Tiraram pra mim. Hoje ninguém faz isso pelo outro. Mas tudo aquilo que eu lancei por um mundo e tá acontecendo, as coisas estão fluindo. Lei da semeadura. Né? E hoje a gente tá com um projeto onde era a casa do meu pai, de montar o nosso estúdio de treinamento, né? Voltado ao emagrecimento, ao tratamento, obesidade e emagrecimento. Eu não quero outra coisa. Carro-chefe, boxe. Tá lá, do jeito que tá, eu comecei a treinar lá, quebrei as paredes, deixei o largo. Dá vergonha? Dá, irmão. Não, irmão. A gente chega no ambiente e tá tudo bonito, tudo arrumado. Chega no ambiente e tá lá, caramba, velho, quem que vem pra cá? Mas só que a galera vai. Pelo trabalho que eu... Eu vou lhe confessar uma coisa. Eu assisto seus vídeos. Eu vejo tudo que você posta, irmão. Tudo. Desde essa época da enchente aí. Eu via você tirando água dentro da sua casa. Eu via e eu ficava olhando assim, irmão, velho. Como é que eu vou reclamar? Que cara forte. Como é que eu vou parar de fazer minhas correrias? Lógico, todo mundo aqui tem problema. Eu contar a minha história aqui, eu tenho minha história. Jota tem a dele. Flama vai ter a dele. Certo? Mas a gente é resultado daquilo que a gente faz com os problemas que a gente recebe. Exato. Certo? Quando você fala assim, dá vergonha, vergonha de quê, pô? Que vergonha. Tu é louco. Assim, eu tenho um sonho também. Eu vou construir minha clínica. Eu tenho um projeto. Joia? Não é CT, não é academia, é clínica. Show. Clínica, é tratamento, é clínica. Joia? E uma das minhas referências é você. Uma das minhas referências é você. Porque você fala assim, vergonha. E eu ficava olhando assim, meu irmão,
Minha esposa tá ali, ela sabe. Eu não gosto de começar nada que eu não acho que esteja perfeito, irmão. Eu só começo quando eu sei assim, agora dá. Então tem que estar perfeito. Entende? Eu não dou o pontapé feito você deu, do zero. Então você tem que ter vergonha, não. Porque você é um exemplo gigante, certo? O que você faz, você já tá transformando a turma, pô. Quem é dos teus alunos que está buscando emagrecimento que vai dizer, dá pra trás? Se tá vendo o que tu tá fazendo. Se tá ouvindo tua história. A verdade é que você é uma grande inspiração para eles, né? Eu acho Exato. que é muito mais orgulho do que vergonha o sentimento. Exato. Por toda essa sua dificuldade e você ter essa força e essa mentalidade e essa doação principalmente para outras vidas, eu acho que é isso que faz com que você seja um profissional totalmente fora da curva, né, Gonçalves? É uma história por que- isso que a gente precisava trazer a Liga de Emagrecimento pro LigaCast. Sim. Entende? Porque é muito bonito ver a gente na tela, no Instagram, na televisão como a gente tava, ver a gente no YouTube. Lá tá muito bonito, pô. Ver o que a gente faz. Pô, Gonçalves, aquele cara é fera. Pô, Jota, meu amigo, sabe? Ver Flama, ver Verna ali, no produto final, pô. Aqui que eles estão vendo o produto final. Mas quem Entendeu? são as É o que a pessoas, gente né, por quer trás daquilo ali, né? mostrar ali porque é o trabalho da gente. Isso. Exato. Entendeu? Mas ninguém conhece, ou poucas pessoas conhecem o que a gente fez pra chegar ali. Jornada perfeita. A jornada, pô. E assim, quando tem que trazer, isso é óbvio, tem que trazer para a questão da mentalidade no emagrecimento, porque quando o Gonçalves fala sobre a questão das dificuldades, né? As pessoas precisam entender o seguinte, que durante o processo de emagrecimento vão existir dificuldades, por mais que a gente diga, é um processo que não é linear, é um processo que vão ter altos e baixos, mas quando dá o primeiro supapo ali, que o cara sobe na balança e não perde peso, independente de processos e validações científicas falando sobre perda de peso, aqui não é isso, é a questão do que o peso perdido ou não reflete numa mentalidade de um obeso, que está querendo se livrar de uma dor, né? E como eu falei, o ser humano ele quer se livrar da dor de um modo muito rápido, mas aí quando ele já vem, aí a gente vem falando sobre ambiente, né? De um cara que está dentro de uma comunidade onde tem pessoas que têm um pensamento extremamente negativo, que tem pessoas que já nascem, né? Parece que com o DNA ali do fracasso. Isso não é pra mim. Isso não é para mim. Marginalizada Marginalizada desde cedo, né? Dentro de um ambiente, de um contexto onde a negatividade ela impera ali, né? Sim. A negatividade, a maledicência, a fofoca, Exato. a inveja, enfim. Nós somos produto do meio, né? Tem que lembrar disso. Exatamente. E aí quando Gonçalves chega, Rompe essa bolha, né? rompe essa bolha e mostra para as pessoas que mesmo dentro de um contexto onde tem poucos recursos, onde tem uma questão de marginalização ali, ele mostra que a pessoa tem a capacidade de chegar ao emagrecimento, porque assim, quando a gente analisa isso dentro desse contexto, a mente ela vai analisar que aquilo ali é uma conquista independente de qualquer coisa. E aí tem liberação de neurotransmissores para validar aquela conquista. Por isso que eu dizia para vocês, quando o aluno emagrecer, dá uma plaquinha para ele, comemora isso com ele, Reforço porque positivo, né? reforço positivo dentro de um armazenamento ali de conquista de mentalidade, porque para ele que está dentro de um contexto como o contexto que Gonçalves cresceu, né, dentro dessas dificuldades muito mais sociais, né, isso para ele é fantástico. Mas o que Jota também estava falando, e você também estava falando, que quando o cara faz assim, pô, eu vou desistir mais, o meu professor, ele passou por todas essas dificuldades, né, e você tem que falar isso, né? Passou por todas essas dificuldades e não desistiu. É a mesma coisa. Quando o cara vai treinar com o Jota, que vê Jota treinando, por exemplo, e vê Jota tendo a mentalidade de fazer mais uma repetição, ou de passar por uma dificuldade, né? Que a gente também acompanhou todo o processo com a tua mãe e tal. E assim, que você foi extremamente resiliente e acompanhou tudo que sua mãe viveu, assim, foi parceiro da sua mãe, né? Então isso foi uma dificuldade que precisou da tua mentalidade forte. Precisou da tua mentalidade ali, que a tua mentalidade pode ter vindo até de tipo, eu consigo fazer mais uma repetição, então eu consigo aguentar mais um dia com minha mãe, tipo, não mãe, a gente não vai desistir não. Exato. Então, quando a gente analisa o contexto, é o contexto da mentalidade de um modo geral, que essa mente ela precisa entender que a dificuldade ela aparece, mas que a dificuldade ela pode ser superada, independente do contexto social, né? E que cada conquista ela precisa ser comemorada, porque ela vai validar o quanto você pode
estourar uma bolha. A gente tá muito acostumado, né, Flama, a não comemorar nossas conquistas. Porque isso soa como, para alguns, o cara é arrogante, Vaidade, é né? vaidoso, é egocêntrico. E calma, não é isso. Comemore. Comemore todas as suas conquistas, irmão. Comemore. Eu também não sou muito de comemorar, mas eu não sou de comemorar para fora. Entende? Comigo, eu tenho que reconhecer, pô. Eu tenho que reconhecer aquilo. Internamente, a gente precisa celebrar. Eu né? tenho que entender que Passo. aquilo que eu fiz é uma vitória. Porque se eu não entender que aquilo é uma vitória, eu sempre vou viver amargurado, pô. Exato. Que é no processo de emagrecimento é isso. Se a gente não mostra pro nosso aluno obeso, se ele não entende que aquele passo que ele deu é um passo massa, ele sempre vai achar que não tá tendo resultado. Uhum. Entende? Exato. E o papel da gente enquanto profissional perpassa muito por essa condição de ser essa pessoa que traz à luz Uhum. o que muitas vezes ele dentro do processo ali de toda a sua história, ele já não consegue mais enxergar essas conquistas, né? Exato. Ele já está ali com uma série de fracassos acumulados, de tentativas frustradas, e aí ele chega dentro de um processo e aí na primeira dificuldade ele faz, pô, vou fracassar de novo. E aí por Isso. medo, muitas vezes você acaba se evadindo, você acaba fugindo, você acaba criando desculpas e... Exato. Eu tô achando essa conversa aqui espetacular. Espetacular, assim. Esqueça Porque- tudo. Esqueça tudo. Arrasta pra cima, dê like, joinha, comenta e compartilhe. Aviãozinho aí pra galera. Aviãozinho. Eu vejo assim, a gente ouviu a história de Gonçalves, com certeza a história dele vai ficar muito mais rica ainda, e a gente vai estar lá cortando a fitinha. Quando Certamente. você disser, tá pronto, viu? Vamos embora. Todo Tá mundo lá. lá na inauguração. Liga Na do verdade, emagrecimento vai... Só faltou você, né? Porque a galera já adotou eles aí. É verdade. Entendeu? Tudo é eles. Aí vão vir. Peraí, que A galera sou fez eu. sucesso. Peraí, É. peraí. O Eu tô com que- ciúme. Agora, Fique assim, não. a gente escutou a história de Gonçalves, Flama deu uma pontuada sobre a sua história. Uhum. E eu, meio de perto, meio de longe, assim, eu conheço um pouco da sua história. Conheço, e não só da mãe, né? Tem uma jornada aí que vem lá de trás, do seu pai, você aí conversa, Uhum. você solta isso. E eu queria que você falasse um pouco da sua história. Eu queria que você mostrasse para a turma também como foi que você chegou até a educação física. Porque o Gonçalves falou como ele chegou até a educação física. Uhum. E a gente da educação física diz assim, a gente não faz a educação física. A educação física é que escolhe a gente. É. A gente tem esse negócio. Eu sou prova viva disso. Gonçalves aí é prova vivíssima. E é assim, eu quero saber mais sobre sua história. Eu tenho certeza que seus alunos, seus amigos vão querer saber também. Começando lá do início mesmo, né? Eu, desde muito novo, eu cresci com uma ausência muito significativa, que foi a ausência de figura paterna, né? Graças a Deus, o meu pai é vivo hoje e, inclusive, eu não vou dar um spoiler, mas eu vou chegar lá, mas ele e minha mãe se separaram antes de eu completar 1 ano de idade. E essa ausência dele dentro do meu crescimento, dentro da minha formação enquanto pessoa, enquanto homem, foi uma ausência muito sentida, né? E na minha cabeça eu sempre precisei exercer um papel de força, de presença masculina dentro da minha casa por essa ausência, né? Então, eu sempre fui essa pessoa realmente que ajudei a minha mãe, que participava mais ativamente dessa Sim. questão que geralmente é atribuída ao pai da família, né? Que até hoje eu sou muito responsável por essa questão na minha família. E essa ausência, ela sempre me deixou um pouco perdido com relação à questão de relação, né? Assim, eu sempre tive muita dificuldade de criar vínculos, de confiança mais profundos, porque essa ausência, ela me deixava inseguro. Então, eu sentia medo que eu pudesse ser abandonado, que eu pudesse ser escanteado. Então, assim, isso afetou muitas relações ao longo da minha vida. E eu cresci nesse contexto. E a questão da educação física, ela surgiu para mim como uma coisa que foi a minha mãe que escolheu, na verdade. Não fui eu que escolhi a educação física, foi a minha mãe. Ela ligou para mim no último dia de inscrição do vestibular e ela fez, filho, e aí? Você vai querer o quê? Eu disse, mãe, eu não sei. Ela fez, eu vou colocar educação física. Você gosta, você sempre fez esporte, você sempre foi muito ativo fisicamente, eu acho que você se identifica com isso. E aí minha mãe fez minha inscrição para educação física. E assim foi, eu entrei na universidade
cursando licenciatura em Educação Física, né? Na época eu nem sabia a diferença dos cursos de licenciatura e bacharel. E eu sonhava trabalhar na área esportiva, né? Se de repente algo relacionado ao futebol, que sempre foi assim, a modalidade por qual eu tinha maior afinidade. E aí, dentro da universidade, eu fui recebendo uma chuva, né? Assim, de informações, de vivências, de conteúdos, e eu fui me identificando muito com a área da saúde na perspectiva de cuidar de pessoas. E ainda na graduação eu percebi que esse era o meu propósito. Eu tive muita clareza disso e praticamente assim eliminei qualquer perspectiva esportiva da minha mente, porque eu tinha clareza que eu nasci para cuidar de gente. E certo desse propósito, eu terminei a graduação e já emendei a especialização em treinamento de força. E sempre trabalhei voltado para a saúde mesmo. Eu me identifico com o Werner na questão do diálogo, né? Eu sempre sou um cara que converso muito com meus alunos. Às vezes eu mando aquela mensagem mais objetiva. E aí, a nossa aula está confirmada amanhã e meu aluno me responde com áudio de 3 minutos e meio, 4 minutos, porque a gente está sempre compartilhando a vida de forma profunda. Então, eu sei os problemas, eu sei as dificuldades. Então, muitas vezes os alunos, eles contam a vida toda mesmo e a gente acaba que muitas vezes a sessão de treino é quase que uma terapia, né? E a gente acaba realmente se apropriando muito desse lado humano do processo, né, de treinamento. A gente não é... Até porque hoje em dia a gente tem aplicativos de prescrição, a gente tem aí, com a evolução, né, da tecnologia, cada vez mais o profissional, o que sustenta ele hoje é o lado humano, que isso uma máquina nunca vai ter, né? Então, é o que eu acho que é a diferença dos profissionais que estão aqui, é esse lado humano da gente, né? Essa abordagem mais humanizada. E trazendo isso para a perspectiva do emagrecimento, eu acho que isso é um diferencial, porque não é a gente ser condescendente com a situação do obeso, não é a gente ser meiguinho, mas é a gente entender a pessoa mesmo, sabe? A gente trazer ele para perto, mostrar que a gente não é um inimigo, que o exercício físico não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? E que a gente, na verdade, está usando ele como instrumento para melhorar a vida da pessoa, que é o grande objetivo, né? Quando a pessoa procura a gente, é para melhorar, seja o que for, seja a composição corporal, ou enfim, qualquer aspecto ou parâmetro de saúde. E aí, voltando um pouco para minha história, há cerca de 3 anos, minha mãe foi acometida por um câncer e para mim foi muito impactante quando eu recebi a notícia, porque foi num Dia das Mães, onde eu cheguei na casa dela para buscar ela e minha irmã para almoçar. E eu disse: mãe, bota essa blusa nova para almoçar, tal. Ela ficou sem querer tirar a roupa na minha frente, e na nossa casa, assim, a gente sempre foi muito tranquilo, muito à vontade, e todo mundo sempre andou nu. Isso lá em casa sempre foi muito... Nunca existiu... Como é, velho? É o lar de Adão e Eva. Nunca existiu nenhum tabu com relação a isso, e eu estranhei. Porque minha mãe não quis trocar a blusa na minha frente. Eu disse: gente, mãe, o que foi que tá acontecendo? Ela fez: é melhor você não ver. Aí eu: como assim? O que é que eu não posso ver? Aí ela: eu tô com uma ferida na minha mama. Fiz: como assim, mãe? E que ferida? E quando ela me mostrou, aquilo já tava num tamanho absurdo, assim. Talvez do tamanho desse negócio aqui. Tava enorme. Nossa, enorme. E aí, aí corri, né, para tentar marcar a consulta e exame e começar o tratamento da forma mais breve possível. E a condição de saúde da minha mãe sempre foi muito debilitada, né? Assim, ela tem alguns problemas de saúde, de artrose, de diabetes e outras condições clínicas também associadas. E isso me deixava muito temeroso, né? Porque a gente sabe que a imunidade da pessoa, quanto mais debilitada ela é, mais suscetível ela fica ao câncer, né? Que é uma doença bastante invasiva, né? E aí, graças a Deus, quando começaram a ser feitos exames, foi constatado que não havia tido metástase, né? E aí a gente fez todo o processo de tratamento, ela fez as quimioterapias, fez a cirurgia para retirada da mama, fez radioterapia.
E hoje, graças a Deus, recebeu alta e tá com a saúde bem. E realmente foi uma coisa que o Flama trouxe, que eu acho que uma das coisas que me deixou muito firme, assim, com relação a todo o processo dela, foi a questão do exercício mesmo, a mentalidade que eu desenvolvi com o exercício. De sempre acreditar no melhor, de sempre ter uma mentalidade positiva, de sempre buscar mais. E eu acho que isso, de fato, ajudou, essa mentalidade positiva nessa situação, que foi bastante dolorosa, realmente, que eu passei. E, graças a Deus, hoje de manhã tá bem. E, retomando a história do meu pai, né? Há alguns anos atrás, eu conversei com ele e a gente passou um pouco a limpo toda a história e eu resolvi perdoar toda essa ausência que eu tinha sentido durante todos esses anos e reconstruir, ressignificar a nossa relação. E hoje meu pai é meu melhor amigo, assim, é o cara... E eu vi tomando um, eu vi. O negócio dele é ampola verde pro pai, o negócio lá é pesado. E aí, graças a Deus, hoje a gente experimentou uma relação de pai e filho, de fato, e assim, com relação à minha família, eu sou muito grato mesmo pela oportunidade de ter minha mãe viva, diante de todo o contexto que ela passou, e de ter uma relação com meu pai também, de poder chamá-lo de pai e abraçá-lo e amá-lo como pai, e ser também amado como filho por ele. Para mim é uma situação muito especial. E eu acho que a gente precisa, de fato, no nosso trabalho, a gente desenvolver essa questão da humanidade mesmo, sabe? Do afeto pela história do outro. Porque hoje em dia a gente fala muito de sucesso, e quando a gente fala de sucesso, as pessoas olham muito para os teus bens, para quanto tu ganha, para quantos alunos tu tem, e não é sobre isso, né? Eu acho que sucesso é a vida de quem você consegue transformar, a vida de quem você consegue tocar, né? Não adianta você ter 30 alunos, você faturar e você não tocar a vida de ninguém. Acho que é uma vida vazia, pelo menos para mim, e não seria algo que para mim me faria feliz. Eu prefiro estar onde eu estou, saber que o meu trabalho ele impacta positivamente na vida das pessoas, que a minha mentalidade ela consegue alcançar outras pessoas e melhorar a mentalidade delas a partir da minha e servir de inspiração. Isso para mim me conforta e me deixa muito feliz, sabe? Na minha profissão. Muito realizado. Perfeito. Eu queria só aproveitar a história dele com o pai, porque no processo de emagrecimento, muitas vezes, quando a gente não tem uma boa relação com o pai ou com a mãe, que às vezes as pessoas nem imaginam como isso pode impactar. Sim. Mas aí quando ele disse, eu não tinha uma relação boa com meu pai, eu me senti inseguro, porque o pai é aquele que dá segurança. Isso. A energia masculina é aquela que dá segurança. É aquela que diz assim, vai, segue. Por isso que quando você diz assim, vai Enzo, você consegue fazer 5 quilômetros. Isso você está passando para o teu filho uma energia masculina de dizer assim, cara, você pode, você consegue, e você pode ir para o mundo, e qualquer coisa que acontecer, eu tô aqui. Mas você tem que gerar segurança. E quando você não gera segurança para o filho, você não gera relações interpessoais, e a tua sorte é que isso não refletiu no processo de gatilho para você ir buscar comida. Porque muitas vezes isso reflete numa autorrecompensa para você ir buscar comida. E aí os obesos estão numa fase adulta, né, com baixa energia masculina, né, com baixa testosterona, reflexo dessa baixa energia masculina. Eles estão não conseguindo ganhar massa muscular, e eles não conseguem entender por que isso acontece, eles se sentem inseguros, eles não vão para uma terapia para poder ressignificar isso, e aí eles não ressignificando isso, eles não conseguem perdoar o pai, e aí entra uma cascata de coisa ruim. Eles se sentem culpados, e quando se sentem culpados, acham que não merece cuidar da saúde, aí começa a comer mais, não se perdoam, não perdoam o pai. Então, é um buruçu emocional, né? É um looping emocional, um buruçu emocional, que às vezes isso está tão obscuro, ele não consegue enxergar, ele não consegue ter clareza disso, mas ele também não procura ajuda. Então, e até eu acho que acho que só quem não fez foi Jota, quando eu falo isso no Reprogramando, sobre essa questão da relação do sistema, da relação com o pai e com a mãe, quando você não tem uma boa relação com o seu pai, você vai engordar
provavelmente por esse motivo, da insegurança. Você não se sente seguro, você vai ficar acuado, você vai ficar cada vez com a autoestima mais baixa. E para onde é que você vai correr? Para onde seu pai e sua mãe condicionou você aí, que é para comida. Quando você não tem uma relação boa da energia feminina, que é a energia da relação, é a energia da conexão e da energia do acolhimento, que você se sente abandonado, você vai para comida também. Só que as pessoas, elas não entendem isso e continuam tratando a obesidade de uma forma muito superficial, de uma forma onde 2 mais 2, ou seja, treino e dieta é igual a 4, que é o resultado, mas não é por aí, né? Então, quando você tem a base, você não teve de um lado, mas tem a base da sua mãe, né? E que você consegue superar tudo isso e que você consegue criar uma mentalidade através do treinamento também, você consegue entender que existe uma dificuldade, mas você ressignificou e você abriu um campo que é o campo do perdão, que é quando eu trabalho na hipnoterapia, eu digo assim, cara, você precisa perdoar, velho. Você precisa perdoar, porque se você não perdoar, tudo na sua vida vai dar treta. Porque você cria aquela energia, você cria um campo energético, que é um campo energético de raiva, de mágoa, de ressentimento, e tudo trava. Então, quando você abre isso, que você perdoa seu pai, que é a história do honrar pai e mãe, que você perdoa seu pai, você abre um campo para você que você não tem nem ideia do que você abriu para quem acredita e para quem não acredita também, problema de vocês. Quando você cria e que abre um campo do perdão, que é o campo de abrir para o universo, dizendo assim, cara, eu perdoo meu pai. E eu passei por uma situação parecida com a sua. Porque meu pai sempre foi um cara calado. E eu achava que meu pai tinha raiva de mim. Mas não era o jeito dele. E quando eu perdoo meu pai, eu abro um campo e eu tenho uma relação massa com meu pai hoje. Entende? Então, quando a gente começa a entender isso, então quer dizer que quando o cara perdoar alguém, ele vai emagrecer? Vai. Ele vai. Vai, porra. Porque ele tá tirando das costas dele um peso de uma mágoa, de um ressentimento, que faz ele se sentir culpado, que faz ele sentir que ele não merece. Quantas e quantas pessoas estão aí escutando a gente agora que não colocam o sentimento para fora? Eu sempre digo, isso é uma teoria minha. Eu digo, tudo que você não coloca para fora, você coloca para dentro. Então, tudo que você não consegue externar o seu sentimento, você vai engolir em forma de comida, velho. É a mesma história do ruminar, né? Exatamente. Você fica mastigando tudo que não presta. Tudo você que não fica presta. guardando em você. Se você não ruminar, você morre. É o animal. Entendeu? O animal, ele rumina. Isso aí é a depressão e os níveis de ansiedade, né? Exato. Guardam para si. Chegou uma paciente, eu não vou dizer o nome, mas se ela estiver me escutando, ela vai saber que é a história dela. Ela fez assim, eu sou muito ansiosa. Cara, toda ansiedade, ela tem uma causa. E a causa, às vezes, é isso. O cara passa a vida inteira sem perdoar o pai, revoltado, fisiologicamente estressado, e aí quando tem o estresse, tem a busca pela recompensa, e o cara vai engolindo. Veja como é uma coisa que é simbólica, mas o cara vai engolindo aquilo ali. Vai engolindo, retendo aquele sentimento, prendendo aquele sentimento e vai comendo. Vai comendo. Uma frase que é da correlação entre depressão e ansiedade. Que eles, mais ou menos assim. A depressão é quando a gente está sempre preso ao passado. Isso. A gente não sai do passado. Isso. Então, se você não tem um perdão, você está preso ao passado. Exato. Certo? A ansiedade é o futuro. Perdoar não é fácil. A ansiedade é o futuro. É o medo do futuro. Que também passa pelo perdão. Exato. Porque eu vou usar seu exemplo, tá, Jota? Por favor. O Jota, que a história dele, assim, pra mim, eu gosto dessas histórias, sabe? Porque me ensina. Eu aprendo. E eu evoluo com isso. Então, quando o Jota, ele tem ausência paterna e ele vai crescendo, ele disse que tinha medo, tinha insegurança e tinha medo de lidar com as pessoas, porque se eu fosse abandonado. Sim. Entende? Isso pode levar ele a uma depressão, pô. Sim. Graças a Deus, sua mãe fez um excelente papel. Ele botou para praticar esporte. Porque foi o que te salvou. E provavelmente foi o que salvou você. A prática do exercício físico, a prática do esporte. Sim. Então, se ele tivesse preso lá atrás, ele estava depressivo. E quando você fala que o obeso vai atrás da comida, porque é a nossa fuga. O que é que dá prazer a gente? Açúcar e gordura. Comida. É doce. A gente Alimentos fica palatáveis, né? palatáveis, exatamente. E quando a mãe da gente vê que a gente tá triste, ou o pai vê que a gente tá triste,
eles vão dar o quê? Doce. Treloso. O trelozinho ali. Trelozinho, bom, né? Exatamente. Um trelozinho é bom. E no caso da... Perdão, te interrompendo. No caso da obesidade, a questão complicada é que muitas vezes você cresce num ambiente onde, tanto para a questão da recompensa, se recorre bastante aos palatáveis, quanto nos momentos de crise e dificuldade, você também recorre àquilo. Então, ou seja, você, de qualquer dos viés que vier, você vai estar... A fuga mesmo. Exatamente. Tudo vai repercutir, vai direcionar para aquela questão dos alimentos palatáveis. E aí você entra naquele loop que o Foma falou, né? Ou Exatamente. ainda tem outro detalhe. Ou, às vezes, para castigar a criança, o pai diz assim, então você não vai comer o biscoito que você gosta. Eita, poxa. Então, A escassez, né? a escassez lá na Gatilho. frente Aham. vai fazer com que o cara queira Como tudo que ele Consumir não... aquilo que ele não Compulsão teve a alimentar, oportunidade, se né? desenvolve assim. A gente teve um exemplo prático no episódio mais recente com a Mayara. Isso. Ela desenvolveu a compulsão alimentar num processo desse. Uhum. E aí, retomando, que a gente vai falar da ansiedade, se você não tivesse perdoado seu pai, você seria ansioso, medo do futuro. Isso, exatamente. Teria medo do futuro e meu futuro. E como vai ser? Como vai ser? Exatamente. E quando a gente perdoa alguém, a gente não tá perdoando por ela. Você não Pela perdoou gente. seu pai pelo seu pai. Não. Você perdoou por você. Claro. Você precisava fechar aquela... Quem libera é que aquela é o maior beneficiado. exatamente. Exatamente, você precisava fechar aquela panelinha que tava vazando um chiado. Você Uhum. precisava, não, vamos fechar isso aqui. Entende? E quando a gente vê que é os profissionais com que a gente anda, que a gente sabe que dá certo e vai dar mais certo ainda, a gente vê pela história. Exatamente. A gente vê pela história. Tu Exatamente. nunca vai desistir. Porque tu sabe, pô. Tu passou pela dor. Entende? Sim. E Jota, não vai chegar pra eles assim, irmão, isso aí. Vamos sentar aqui, deixa eu te contar a minha história. Deixa eu te contar o que é que eu passei, ver qual foi a minha mentalidade. Quando a mãe dele disse a ele que estava com câncer, ele não foi... Pode ter saído ali do ambiente, chorado, tal, ficar mal. Como é que a gente resolve isso? Vamos buscar a solução. Vamos atrás? O primeiro Tava pensamento lá. foi esse. Tá aqui o negócio grande, ele mostrou enorme, pô. Enorme, o cara podia se assustar, chorar, mãe, agora... Não, como é que a gente resolve? Vamos resolver, irmão. Vamos atrás. Vamos atrás da solução, o problema já tá aí. O problema já é esse. É ser o antifrágil, né? Exatamente. Cara, quando a gente tá trazendo esse exemplo aqui e não tem ninguém obeso aqui. Nós quatro, a gente não tá nesse grau de obesidade nem de sobrepeso. A gente não tá. Quem tá assistindo a gente pode estar nesse nível. Mas quem também não está, isso serve para eles. Serve Sim, total. Porque você pode não estar agora, Sim. mas você pode estar amanhã. Mas o que entendeu? você carrega dentro de si pode levar... desencadear. Exatamente. né, o Então processo. você tem que curar isso, pô. Você tem que resolver isso que tá dentro de você. Isso não é tipo um talvez, não. Isso é uma certeza. Você tem que ir atrás. Exato. Você tem que ir. Porque Tem se você que ir. não resolve uma dor hoje, essa feridinha que é pequenininha, ela vai virar uma cratera, irmão. Tem que cavar. Tem que cavar. E aí, a gente vai comentar, a gente tá comentando o quê? Obesidade, mas o exercício, a prática do esporte, foi musculação para você, foi jogar futebol, para ele foi o boxe. É isso que salva. Para mim, eu corro hoje, mas eu não corria. Mas eu entendi que quando eu tinha problema, a primeira coisa que eu fazia era sair de onde eu estava para andar na rua, irmão. Entendeu? Quando acontecia qualquer tragédia na minha família, na minha vida, resolve aqui. Eu vou resolver, mas deixa eu andar. Deixa eu ali. Eu não queria saber outra coisa. Eu não ia pra academia pegar peso. Eu não ia pular corda. Eu não ia lutar boxe. Não. Eu tenho que andar. Ver o negócio. Eu tenho que andar, irmão. Porque se eu andasse assim, se eu fosse andar, ia florescer, ia abrir minha mente, expandir, velho. Vê que loucura. E quando eu voltava, eu tinha solução cravada. Vai ser assim, assim, assado. Vamos fazer assim, assim, assim. Isso. Não interessa. Eu não dizia, não. Cara, não, se você chora, é ótimo chorar. Bota pra fora. Eu não sou o cara que vai chorar. Eu sou o cara que pode chorar. Depois. Depois que eu ver que o negócio resolveu, eu digo, pronto, agora eu posso parar pra me dar o direito de chorar. Mas ali eu tenho que resolver. Entende? Tem que ser resolvido. É praticidade. Chore, mas resolva. Resolva. Isso. Resolva. Ah, Werner, isso é muito forte, não pode ser assim. Veja, quando a gente tá falando aqui de emagrecimento, se você não for capaz de se olhar, botar sua cara no espelho e entender, eu preciso mudar e eu vou enfrentar, seja lá da forma que for, porque dói, irmão. Sim. Uhum, sim. Dói quando sua avó faleceu, que sua mãe faleceu, que, cara, você passou um ano fora, ele podia ter parado. Podia Vou ter entregar e desistido. dane-se. Sim.
Quanta gente não para a faculdade e não Ele- volta mais, né? Enfrentou e tá aqui com a gente. Entende? Aí eu não sabia nem o que eu ia fazer. Minha mãe foi lá e disse: bora fazer. Eu quero cuidar de pessoas. E aí você tem... A relação é muito estreita, pô. Tem um abandono inicial ali do seu pai. E aí você disse: meu irmão, ninguém vai passar por isso mais não. Subconsciente. Sim. É porque a gente tem dois caminhos, na verdade, né? Quando a gente vivencia uma situação de trauma, ou a gente reproduz, ou a gente repele aquele comportamento. né? Quebra aquela... Ou a gente quebra aquela corrente e faz, não, a partir daqui vai ser diferente. Exato. E, inclusive, desde sempre, o meu grande sonho foi ser pai, né? Porque na minha cabeça eu fiz, não, eu vou ser um pai diferente do pai que eu tive. E Se liga no recado, hein, Rafa? Se liga. Ela já tá pronta. Hoje tem. Rapaz, hoje tem. A palavra. E aí eu digo pra você que tá enfrentando agora uma situação de obesidade, se você tá nessa situação porque você vivenciou algum trauma, você tem alguma sequela que não foi resolvida, que não foi tratada, não deixe isso adoecer você ainda mais, não deixe isso se perpetuar na sua vida. Vá em busca. Você tem condição de sair dessa situação, você tem condição de reverter esse trauma, assim como eu reverti o meu trauma da ausência que eu tive do meu pai na minha vida, assim como o Gonçalves reverteu o trauma dele, a perda da avó, a perda da mãe. Ele transformou tudo isso em motivação para ir atrás dos sonhos dele e tá aqui hoje sendo referência para tantas pessoas. Então, independentemente do que você passou, vá atrás de resolver o seu problema, vá atrás da cura da sua dor. Não importa quão profundo foi o que você vivenciou. Existe cura para sua dor. A gente tem o exemplo do Nenel na Liga do Emagrecimento. O Nenel chegou pra gente emocionalmente destruído. Morto-vivo, né? Um ano. 221 quilos, o cara totalmente autoestima no lixo. O cara já tinha tentado de tudo, já tinha fracassado em diversas E tentativas. ele falar que seria a última vez, É né? muito pesado. Muito, né? é uma É. responsabilidade que ele jogou praticamente nos ombros da gente. Então, assim, não importa o quão fundo seja o buraco onde você entrou. Há uma solução, há uma alternativa. O exercício físico, ele pode te ajudar. Não deixa que os mitos, não deixa que aquilo que dizem, porque você vai sentir dor. Você não já está sentindo dor? Ficar sentado no sofá, não conseguir se abaixar para amarrar o seu cadastro já não é uma dor? Qual a dor que Não você quer conseguir sentir, né? brincar com seu Qual a filho não é uma dor? Qual a dor que você quer sentir? Quem você quer ser, né? Exatamente. É. Escolha, Quem escolha o você- seu difícil, né? Onde você quer estar daqui a um ano. Pronto. A gente tá chegando Natal. Final de ano. Aí hoje é dia 18. Planejamento, né? Faltam Novas metas 13 pra- dias para acabar o ano. 13 dias. Essa é a hora. Todo mundo vai prometer entrar na academia, fazer velha dieta, promessa. porque esse ano vai ser diferente. E todo mundo esquece que do 31 para 1 só mudou a data. Exato. Só mudou. Não existe botão, não, pô. Sabe, eram as palavras da minha avó que dizia: é só uma mudança de calendário. Exato, irmão. O champanhe não é o botão que vai mudar, não, a vida. Não é o clique do controle remoto. É. Não é uma passada de tela do TikTok, do Instagram. Não é isso, não, bicho. Você tem que fazer. Tem que fazer. Não adianta prometer. E não vai prometer pra mim, não vai prometer pro Flama, pra ninguém aqui. Não prometa pra ninguém. Isso. Se você tem filho, pense no seu filho. O que é que teu filho vai ver? Tu quer teu filho órfão? Porque é o futuro. Isso. É o futuro. Você quer a perda de um relacionamento? Você quer deixar de cuidar do seu pai e da sua mãe? Porque se você não se cuida, você não tem condições de cuidar de ninguém, não. Perfeito. Você não tem condições. Entenda. Falar aqui é fácil. Fazer não é. Só que quando você tem um objetivo, quando você tem um foco, quando você tem algo a conquistar, Propósito, um né? propósito, você faz. A gente Faz. vê tanto que muita gente que nesse período de dezembro para de treinar Uhum. para dar ênfase ao trabalho. Nada contra, todo mundo tem que trabalhar. Mas e você? Vai voltar sempre a estaca zero todo ano. Exato. Exato. Tem uma frase do Jacob Petrie que me impactou muito. Que ele pergunta assim: você viveu 5 anos ou você viveu um ano 5 vezes? É pesado. Caraca. É pesado. É um loop. Forte, hein? Porque Porque muitas vezes a gente só repete, né? só repete. E assim, quando... É uma coisa muito interessante, porque eu também tenho os meus momentos de, assim, de dar aquela baixa e tal. E é interessante que os meus 3 livros, né, um deles com você, né, e o primeiro principalmente, foram em momentos, assim, bem complicados, né? Só que quando eu tava escrevendo ali e tal, eu tava entendendo que eu tinha um propósito ali, né? De escrever para poder
passar a minha mensagem para mais profissionais, né? E quando eu penso nisso, né, eu faço assim, cara, eu consegui, né? De alguma forma eu consegui. Mas imagina, no primeiro livro, que eu não tava morando na minha casa, né? Eu e minha esposa tava morando na casa da minha sogra. E minha esposa aí, a gente tinha perdido 2 filhos, né? Tipo, praticamente um atrás do outro. E eu sentado, eu fazia assim, caramba, e aí? E aí? Né? E só que eu botei uma meta ali e fui que nem um louco ali para escrever, para poder estar na mão de uma galera que eu sabia que ia transformar a vida de mais pessoas. Mas quando a gente analisa todo o contexto, né, que a gente faz assim, cara, para onde é que eu vou, né? E às vezes dá aquela bad e tal, parece que é Deus, velho. Aí eu recebi uma mensagem de um professor dizendo assim, porra, Flama, obrigado aí pelos teus ensinamentos. Tava assistindo tua aula na pós-graduação aqui do Seskine, porra, que aula massa, não sei o quê, muito obrigado. Então, aquilo ali vai dando um gás. E você vai entendendo que a sua missão é essa, né? Você vai entendendo que a sua missão é essa, vai entendendo que a sua missão é essa. E quando você para analisar, faz assim, tá, mas pra onde é que eu vou agora? Cara, o sucesso que você falou, que muitas vezes as pessoas dizem assim, tá, mas tu tá ganhando quanto? Aí se você entrar nesse looping, se você entrar nessa... Você faz assim, cara, eu não tô bem. Mas aí uma vez, minha esposa, acho que todo mundo conhece aqui, né? Algumas pessoas conhecem, ela fez assim, mas tu tá dizendo que tu não... Uma vez eu entrei num parafuso assim dentro de casa e disse assim, pô, velho, mas eu preciso construir mais coisas, eu não construí nada. Ela fez, tá doida, Tá doida. Cara, com 3 livros escritos, aí ela não saiu, sei quantas... Aí ela saiu dizendo, porra... Referência pra mais pessoas. Ela fez, porra, 3 livros escritos, não sei o quê, não sei o quê, não Transformou sei a o quê, vida não de um sei o monte quê, de não sei... profissional da educação física. Tu tá dizendo que tu não construiu nada, mas a gente acaba não entendendo e colocando uma venda no olho da gente, porque a gente se deixa levar pelo externo. Sim. Uhum. Então, se a gente se deixar levar pelo externo e trazendo pro emagrecimento, mas minha prima perdeu 5 quilos, eu só perdi 3. Tá, mas dane-se tua prima, velho. Tu tá trilhando ali tua jornada. Foca no teu processo, Tu né? tá no teu processo, mas aí é preciso que você entenda como você chegou ali. Acho que tu falou isso, não sei se hoje ou em outro. Como você chegou ali? Por que você chegou ali? Tem que reconhecer o caminho. Tem que reconhecer por que você se tornou obeso, né? E aí vem problema na infância, trauma, problema com o pai, problema com a mãe, problema com abusos e tal. Mas se você não entender, e a gente tem uma aluna em comum, que foi aluna em comum, né? Que quando eu fiz a terapia com ela, né? Que ela abriu o olho, que depois eu disse, e aí, Werner? Eu falei, oxe, ela tá voando aqui, pai. Exato. Tá voando. Mas por quê? Porque ela parou para entender o que estava acontecendo. Então, se a gente for fazer uma análise crítica aqui do processo de emagrecimento, o processo de emagrecimento nada mais é do que você tirar uma venda dos olhos. Um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento e depois você ter constância e disciplina para se manter ativo. E aí que vem, como é que você se mantém ativo? E aí, velho, desculpa, mas eu tenho que bater nessa tecla. Como é que você vai olhar pro teu personal e vai olhar e o cara tá obeso? Pois é, pesado. Cara, eu preciso bater nessa tecla porque tu vai olhar pro o teu personal não treina. O teu personal tá obeso. O teu personal, entre uma aula e outra, come uma coxinha com a Coca-Cola. Você precisa consumir o seu peixe, né? A credibilidade que você encontra, né? Cara, você é seu primeiro cliente, velho. Assim, o estereótipo do professor não vai medir o conhecimento dele. É bom que fique claro, né? Não vai medir o conhecimento. Agora, se você quer vender emagrecimento, você tem que estar... O seu estereótipo tem que vender isso. E aí, eu sei que muitas pessoas se incomodam com isso. E ainda que o seu corpo, em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória, ele não reproduza esse cuidado, esse autocuidado, mas você precisa estar buscando, né, cara? Você precisa estar praticando exercício, você precisa estar consumindo daquilo que você vende como sendo a pílula, Eu, né? particularmente, vivi isso durante a liga. Você passou pelo processo, notório, né? Irmão. Você passou pelo processo. É notório como eu tava antes, como eu tô agora. Exato. Falei, caramba, peraí. Aí eu inventei de correr com vocês dois. Já que pode falar, me lasquei. Eu digo, peraí. Não é por aí. Se eu quero ajudar o cara,
Tudo bem que pra Nenel, sorri bem, né? Aham. O corpo, o meio dele, ele ainda dizia pra mim, tá bem o quê, miserável? Eu falei, peraí, eu vou me cuidar. Muito mais, então. E aí também tinha os outros processos que eu tava enfrentando, alguns medos, algumas dificuldades, e me deixando levar, ajudando todo mundo, esquecendo de mim. Falei, peraí, deixa eu cuidar de mim. Exato. Então foi automático, foi uma mudança radical. Pô, eu ressignifiquei, parei, analisei, ressignifiquei, tô indo pra dentro, tô jogando duro. Duas coisas que você falou aí que são muito importantes. A primeira é que veja como a questão da autoimagem, né? O referencial Vai para o falar agora, obeso é um referencial que todo mundo que tiver com um corpo menor, tô falando em tamanho, aham, né? sim, tá bem, proporção, Tá bem, aham. exato. tá bem. Exato. Então, por exemplo, para Nenel, que você deu o exemplo de Nenel, se tivesse uma pessoa com 220 quilos, dizia assim, irmão, você tá fudido, hein? Tá igual a mim. Tá igual a mim e tá Tá. fudido. Mas, Mas tipo, se Morrer de maldade. se você tiver com 150, não, você tá ótimo. Você tá ótimo, mas o cara tá morto por dentro, né? E a outra coisa é, tipo, você entender, ressignificar e jogar duro. Porque eu já escutei profissionais dizendo assim, pô, Flama, mas é porque num dos cursos que eu dei, o cara dizendo assim, eu falando sobre questão de autoimagem, mas também a questão hormonal, de hormônios da tireoide, e o cara chegou depois pra mim e fez assim, cara, mas eu vivo com um problema na tireoide já faz muito tempo. Eu disse, irmão, procura ajuda, vai no Exato. médico, Claro. vai se cuidar, vê os teus exames, vai tomar remédio, vai treinar. Cara, mas é porque é muito difícil. Eu sei que é difícil, velho. Eu sei que é difícil, mas enquanto você estiver dizendo que é difícil, né? Você tá retroalimentando e tá sugestionando para você mesmo que aquilo ali não tem solução. Você tem que se ver lá na frente. Você tem que se ver magro. Eu acredito muito assim. Mas não é só a questão... Não, porque se você não se vê, se você não se imagina nem naquela situação, você não tem força nem pra chegar lá, pô. Exato. E não é só a questão de você se ver magro, que isso é Até importante. pode, Que isso é muito importante. Mas é a questão de você entender o seguinte, que você pode fazer algo por você. Uhum. É que as pessoas elas não entendem porque foram criadas num ambiente negativo, Sim. foram criados num ambiente de muita... um ambiente tóxico, né? Exato. De baixa estima. De baixa estima, que hoje é chamado de ambiente tóxico e tal, que virou popular, né? Esse ambiente tóxico, e a pessoa não acredita nela mesma, né? Mas quando... É por isso que eu digo, quando existe uma pequena conquista que seja, né? Tem que ser celebrado. Tipo, quando o Nenel na liga perdeu 1 quilo, quando o Dani perdeu 1 quilo, quando o Vivian perdeu 1 quilo, tem que parabenizar. Claro. Porque às vezes elas passaram sei lá quantos anos para perder 1 quilo, ou acharam que não seriam capazes, né? Que muitas pessoas de cirurgia bariátrica que quando perde 30 quilos, que reganham 10, fazem assim, mas eu não vou conseguir mais perder esse peso. Cara, tu não conseguiu perder 30? Exato. Por que tu não vai conseguir perder peso? Então, a mente da gente, a mentalidade, e é interessante que em todos os podcasts que a gente fez, É o mesmo assunto. o ponto Sempre central, fecha na mentalidade, o ponto comportamento. central, a gente roda e volta para a mentalidade. Você vê, eu ia até comentar sobre quando você falou aqui do obeso, né? E ele tem que emagrecer, tem que correr atrás, e é fato. Mas tem um negócio que a Dani Guedes falou que eu acho super interessante. Não confundir as coisas. Você se sentir bem, tá? Você Isso. não se achar um lixo, uma porcaria porque você tá obeso. Não é isso. Não é isso. Se sinta bem. Se cuide, né? Se valorize enquanto pessoa. Mas sem esquecer que você está passando por um processo de obesidade. É uma doença crônica e que você tem que se cuidar. Isso mata. Então corra atrás e emagreça. Se ame. Se ame. É fundamental que você faça isso. Mas se você não consegue entender a real necessidade disso, você está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. O processo de emagrecimento, ele é múltiplo. As conquistas são difíceis, mas elas são palpáveis. Se você é um obeso que não saía do sofá e passou a sair do sofá, é uma vitória. Se você é um obeso que não saía para caminhar no mês, passou a caminhar uma vez, isso é uma vitória. Se você não perdia peso, que era o caso dele, não perdia, ele fez um tratamento e ganhou. Fez um tratamento de emagrecimento e ganhou 1 quilo. E você passou a perder 500 gramas, 1 quilo, comemore. Reforce isso no seu cérebro. Se dê o prazer e o direito
de se aplaudir, pô, eu tô no caminho. Aham. E quando oscilar, pense, é normal, pô. É normal, porque na vida a gente vai ter mais quedas que vitórias. Exato. E um comportamento que corrobora para essa celebração, né, de pequenas conquistas é você estabelecer metas tangíveis. Isso. O que frustra muitas pessoas com relação ao emagrecimento é que muitas vezes as pessoas chegam, eu quero perder 50 quilos. Antes dos 50, você vai precisar perder 1, você vai precisar perder 2, você vai precisar perder 5, você vai precisar perder 10. Então, estabelece metas tangíveis, chega para os profissionais que te acompanham, conversa com eles sobre as tuas expectativas e tenta alinhar isso para que não se torne um objeto de frustração para você por não vir a conseguir essa meta muito alta que muitas vezes a gente estabelece. Isso não significa que você não vai chegar no seu objetivo final, mas isso significa que dentro desse processo, até esse objetivo final, você vai ter muitas e muitas vitórias e conquistas a celebrar. Isso vai reforçar o teu propósito, isso vai reforçar o teu processo e vai deixar você ainda mais confiante e ainda mais introduzido dentro desse procedimento, dentro desse processo, né? E é importante também que as pessoas entendam, né, que elas têm que procurar ajuda. Porque, infelizmente, tá aí, o YouTube tá aí, um monte de gente querendo vender. Eles não estão preocupados em cuidar, em tratar, querem vender. Feito, eu ouvi, não, mas eu vou treinar em casa. Eu vou ligar na televisão, eu vou colocar lá. Mas lá no finalzinho tá lá, ó. Clique aqui e pague, meu amigo. E vai estar lá, mas não vai ter ninguém te orientando, dizendo o que você tem que fazer, como que você vai fazer, que horas você tem que fazer, que horas você tem que parar. Às vezes as pessoas, a gente vê o ano todo treinando e não muda. Porque ela tá com aquele mesmo treino, aquelas mesmas repetições. E aí quando entra no meu trabalho, como eu falei, essas mudanças de ambiente. Por que eu levo a galera uma semana pra praia? Por que eu levo uma semana pra caminhar? Por que eu levo uma semana a galera pra correr? Fala lá do evento que tu levasse a galera. Fala do Gladination aí. Né? Um dos eventos que Explica como é. eu fui, né, pra esse evento e disse, eu vou trazer a galera pra cá. Que é um evento onde a gente passa por lama, entra em água gelada, sobe, né? Sobe arranha-céu lá. E, tipo, é um lugar pra galera que treinada. A galera do CrossFit, a galera que já treina há muito tempo. Não é um lugar pra obeso. Um rasgar. Não é um lugar pra gente pesado. Gente que tá acima do peso. Mas eu levei minha galera. Levei, fizeram bonito, ajudaram pessoas que ficaram no caminho. E quando terminou, elas celebraram. Na verdade, são 2 dias praticamente, que a gente vai no sábado, e o evento é no domingo pela manhã, mas é como se fossem umas férias para elas, né? E aí, um dos primeiros comemoraram, sabe, como se fosse o seu aniversário. Por quê? Porque eu mostrei para elas a capacidade que elas têm de vencer. Independente de quem estava lá, que tinha coxa grossa, abdominal sarado. Não é por aí. Se você treina, você consegue. E aí a minha frase, né? Comigo você consegue. Tem uma aluna minha que possivelmente logo ela vai estar aqui com vocês. Eu acredito muito no podcast desse, vocês vão gostar. Que ela disse que ela me detestava. Isso é ótimo. Quando ela ouvia falar, comigo você consegue, ela disse, esse cara é muito folgado. Como é que eu vou conseguir com ele? Que eu já fiz de tudo e não consegui. E aí ela veio pra mim, né? E aí, tá conseguindo? Logo a primeira semana, já botou ela no boxe. Que ela é bem extrovertida, ela é bem pegada, então botou ela no boxe. A gente chama, o Instagram dela é Gordinhas em Foco, né? Vai no Foco Gordinha. Conheço. Vai no Foco Conheço. Conheço, Se você sim. está assistindo. Conheço bem. Vai no Foco Gordinho. Então ela é muito massa. E aí realmente ela tem conseguido emagrecer, né? Deu um stopzinho agora por causa do final do ano, tá organizando a família dela, as coisas dela, mas já disse, tô de volta. Então é muito isso. A gente mostrar para as pessoas a capacidade que elas têm. E elas entenderem que elas precisam de ajuda. Né? Não, e falando em geral, nós também, né? Como o Flama falou, e você que é profissional,
buscar ajuda, cara. Se você não conhece, não tem conhecimento, para com esse negócio de querer ser melhor do que o outro. Né? E eu queria falar pra galera que mora no subúrbio, professor de educação física que não consegue se enxergar, cara, você pode muito. Você consegue. Sei que acorda muito cedo, às vezes desce do morro, tem que pegar ônibus, tem que passar por dificuldade. Às vezes tem cara que mora no mesmo bairro ou próximo de você, poderia te dar uma carona, não dá, e você, cara, não olha para isso. Só vai e faz. Você é muito capaz. Pessoas para te ajudar, você tem. Esse cara aqui, eu, primeiramente Deus, e segundo ele, para mudar a minha história, para me dar uma direção, e eu querer isso para minha vida, mesmo em meio a tanta dificuldade. Várias vezes abneguei de mim, né, da minha vida, das minhas coisas, para fazer curso. Não me arrependo, faria tudo de novo, faço de novo e vou fazer até chegar, né, realmente aonde eu preciso chegar, onde eu quero chegar. Né? Tudo isso eu tenho vivido. Primeiramente Deus, depois esse cara que aqui tá. E é isso. Eu acho isso fantástico, isso, Fama. Porque eu acho que nós três aqui, eu, o Jota e o Gonçalves, a gente vai ter uma história para falar com relação a você, né? Eu acho fantástico, assim, o tal do reconhecimento é uma coisa que a gente tem que dar a quem merece. Isso. Joia? Quando eu entrei na educação física, que foi em 2014, quando eu atinei, assim, para educação física, eu conheci o primeiro curso que eu fui, foi na Federal, e era você que estava palestrando sobre o tema que a gente está conversando hoje. Vai fazer 10 anos, irmão, que eu vi. Tem duas coisas, não, que tu tá ficando velho. Eu tava só esperando esse gracejo. A outra coisa é que, tipo, você tá batendo a mesma tecla ali sempre. Sempre. Isso é consistência, disciplina. Propósito. Isso aí você faz no seu trabalho. E você disse assim que seu objetivo era ajudar outros profissionais a chegar e a melhorar na educação física e melhorar com pessoas, ajudar pessoas. Naquele dia, eu ainda não era estudante de educação física e nem pensava em ser estudante de educação física. Fui lá, despretensiosamente, só queria movimentar o meu blog. Era só meu foco, era esse. E aí, fui cursar educação física. A vida me colocou na faculdade onde você dava aula, que foi coincidência. Uhum. Você assinou meu TCC, você já não era na minha faculdade mais. Uhum. A gente escreveu o livro junto, a gente fez a Liga do Emagrecimento junto, a gente tá fazendo Liga Cast junto. E eu sou grato por isso. Sou grato. Porque eu me descobri na educação física como uma pessoa que quer ajudar pessoas. Parece clichê, né? É. Parece clichê isso. Mas a minha vocação de vida é desenvolver pessoas. Veja, não é só cuidar. É É desenvolver. desenvolver. É o meu propósito de vida. Eu quero desenvolver meu filho, quero que ele seja melhor. Eu quero desenvolver minha família. Quem quiser chegar perto de mim, quiser crescer, vai crescer, irmão. Também quem não quiser, ficar fora. Por favor. Exato. Eu só quero... Eu boto no meu... Eu já botei, não sei se ainda tá lá, na minha biografia tinha. Eu gosto de treinar quem não gosta de ser treinado. Quem não quer treinar, treina comigo, irmão. Eu vou mostrar pra você que você gosta de treinar. Uhum. Porque eu vou lhe desenvolver como pessoa. Você vai se transformar. A transformação é sua. Mas eu precisei conhecer uma pessoa feito você, apaixonada pelo que você faz. E, meu irmão, são 10 anos batendo a mesma tecla que eu vi. É, eu não vou dizer de uma quanto... trajetória que já começou Entendeu? muito antes. Eu não né? sei o que é que eu vi porque E eu o não melhor sei de pra tudo, trás. velho, né? Tipo, a gente acompanhar esse desenvolvimento de Flama. Cara, eu esse acho isso... crescimento. E quando eu, pronto, ontem mesmo, quando eu vi ele lá em São Paulo, eu falei, que aí a Eu gente acho já isso fica naquela... fantástico, irmão. A fonte, né, irmão? Eu sempre falo pra ele, uma vez ele reclamou comigo, mas é que é Vai beber lá. É a migalha, irmão, que cai da mesa. A Bíblia fala isso, é a migalha que cai da mesa. Então, aquela migalha você se alimenta. Então, a gente tá... Mano, a gente tá aqui, então... Ele tá lá, e a gente até imaginando, vem parada por aí, irmão. Uma palavra que der, eu já seguro aqui, já escrevo, já vou fazer um negócio aqui. Isso é Tudo perfeito, certo. isso é perfeito. Porque eu vou dizer assim, por exemplo, pra mim, o exemplo que eu tenho do trabalho que você faz é a disciplina, a consistência e o propósito, você tá firme ali. Passou por diversas coisas. Oh. Mas tá ali. Tá ali. Acabou-se. É isso que eu quero e vai ser isso. Não interessa. Subiu, desceu, sócio, parceiro, pá, mudou, voltou. Tá ali. Entendeu? Quem quiser ir junto, que venha. É isso. Aí você encontrou, graças a Deus, na sua vida, né?
Graças Santa a Deus. Jana. Segundo o tio Bruninho, eu caí pra cima, né? Meu Eu caí, irmão, pelo amor de Deus, sabe o padre do balão? Tá ligado? Analogia perfeita. Já não foi um balãozinho, meu irmão. Puxou esse cara lá pra cima, velho. Olha, para bichinho. Renasceu. Meu irmão, agradeça. Quem encontra... Não, todo dia. Acorda, quando você acordar Meu com olhar amigo. pra ele, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É pouco. Não, sabe o que ela fala? Não fui eu, fui Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi só. No dia de hoje, Mas- quem encontra Agradeça. uma mulher, encontra tudo. Agradeça. Eu, graças a Deus, também tive uma sorte danada. Ela mais do que eu, mas estamos lá. Né? Tá vendo você, mano? Tá vendo você? É, tinha que ter o gracejo. É. Então, o mas gracejo veja. dele é- Eu tenho uma área que eu sou apaixonado por estudo, que é autoconhecimento e autoajuda. Eu gosto de estudar isso. Ah, vai meter o profissional da educação física, tem que estudar fisiologia, biomecânica, tá bom, cinesiologia. Eu tenho umas obrigações como profissional da educação física, entendeu? Sim. Eu tenho que entender pelo menos o básico disso tudinho aí, senão pra que eu tô fazendo isso? Exato. Entende? Mas, se eu preciso desenvolver pessoas, eu estudo, é autoconhecimento e autoajuda. Eu aplico em casa, eu faço comigo e acabou-se, meu irmão. Porque é o que faz mudar as pessoas. Se você não se conhecesse, se você não soubesse a sua real capacidade, se você não soubesse quem você não era nada agora, irmão. Não adianta. Você só ia tropeçar, uma pedra vindo atrás da outra, e pai, como é que segura? Tá no oceano, morrendo afogado, procurando uma corda. É. Não sai. E quem fosse lhe ajudar junto, Ia ia cair junto com afogar você. junto, irmão. Certamente. Mas você se conhece, você fez o autoconhecimento ali, autoanálise. Eu sou bom nisso, eu vou focar nisso, eu sou isso. E não tem quem me derrube. Você é assim, você é assim, você é assim. E eu acho isso massa. É por isso que seus alunos têm resultado. Os seus têm resultado. Seus alunos, que são os profissionais de educação física, e seus alunos que são de personal, de atendimento de hipnoterapia, têm resultado. É por conta disso. Entendeu? E os meus vão ser a mesma coisa, porque eu sei quem eu sou e acabou-se. Exatamente. Entendeu? Então, se alguém falar pra você que não vá buscar livro, não vá buscar hipnoterapia, não vá buscar psicólogo, não vá atrás de psiquiatra, que é negócio de doido, meu irmão, esqueça. Esqueça Essa tudo. pessoa tá Perto, falando né? porque ela não quer fazer pra ela. Exatamente. Faça pra você. Isso não é amigo, não, irmão. Isso não é amigo. Você tem que se conhecer, você tem que saber quem sou. Qual é o teu ponto forte? Qual é o teu ponto fraco? Certo? A gente falou aqui bicho, de ausência. Ausência familiar. Teve ausência paterna, mas você podia ser ausência da mãe, ausência do irmão, ausência Sim. do amigo, ausência de quem fosse, é ausência. A gente falou aqui das perdas. Pessoas que morreram, você perdeu seu pai, sua mãe, sua avó, eu perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi minha avó recentemente. Acabou, se você teve suas perdas. Você provavelmente deve ter tido alguma perda, todo mundo tem perda. Perda de cabelo, né? Aí bastante. Tem o perdão. Exato. O perdão. Eu tive que perdoar muita coisa, irmão. Inclusive minha comigo mesmo. Exatamente. E é Que o a gente perdão fala- mais importante, Você né? falou de Eu perdão. ouso dizer. Você falou de perdão para seu pai. Ela perdoou seu pai. Eu tive que Mas perdoar antes de comigo. perdoar os outros, a gente Tive que- precisa liberar o perdão pra gente. Como é né? que Se você perdoar, se perdoa, moço. velho? Como é que você se entende? Eu tive que fazer isso. Não, tá bom. Passou, aceite, não tem como voltar atrás. Siga em frente, agora não faça mais isso. Reconheça, se perdoe, errou. Siga. Vá-se embora. Passou. Ensine o próximo a não fazer isso. Evoluiu. Tô aqui para evoluir. Então, vá se conhecer. Certo? E se alguém precisar de ajuda, estenda a mão. Independente de quem for. Seja a âncora, né? Seja a Seja. pessoa que leva não pessoas seja pra cima. âncora, né? É, não seja âncora, não sim. seja âncora. Isso. Seja o Stein. Exatamente. Angry Birds. Então, pessoas precisam de pessoas. A gente aqui cuida de pessoas. E as pessoas precisam da gente, assim como a gente precisa delas. Sua aluna tem influência na sua vida, os seus clientes, seus demais. alunos têm Demais. Sim. influência. Eu Certamente. sou grato por cada aluno que está na minha vida, cada pessoa que passou. E acho que vão passar, eu já sou grato de agora. De agora. A gente aprende e Somos- ensina, né? A cada um. E é uma Exatamente. troca que faz a gente evoluir a cada Tem dia. aluno de 14 a 91 anos. Eu aprendo com cada um deles. Verdade. Cada um. Uns eu tenho que ensinar, né? 14 você tem que ensinar o certo. Mas até então a gente E aprendo, com ele, aprendo. né? Aprender que Todo Nath mundo- Roots todo e mundo Naruto é é a mesma coisa. É mesmo, é. Minha aluna, pô. 12 anos. Eu vi aquela banda Naruto. Não, quero ser feliz também. Não, pô. Ela tava num momento meio complicado da vida dela. Pula essa Entendeu? parte. Você aprende essas coisas. Exatamente. Constantemente. E falando um pouquinho de aprendizado, tem um cara que hoje eu admiro muito, né? Inclusive veio fazer um curso, eu instalei lá na minha casa, que é fanzaço e aprendeu hoje
tá bombando em Garanhuns, que é Gabriel. Pá, hipnoterapia, né? Então hoje, cara, todo dia eu curto, eu comento, eu converso. Então, falar, né, disso, Sim. inflama e sua São positividade cases. na vida das pessoas. Gabriel é um cara... Gabriel é um cara... Eu- E assim, tem várias pessoas que hoje, né, depois que eu ensinei alguma coisa, então... É porque você ficar falando, parece que você Mas quer... fala, irmão. Oi. Mas fale, porque por Ele- exemplo, vamos fazer assim? Eu acredito que já deu uma estourada de tempo, vamos progredir um pouquinho de tempo, pra você falar. Porque assim, Gonçalo falou, Jota falou, eu já falei um bocado, já tá até doendo aqui, ó, a maxilar já Tá inchado. tá inchado, eu já tô a fim de falar besteira, já que eu fico falando besteira, eu já tô soltando piada porque eu já tô cansado. Então, fale, sério mesmo. E fale pra gente aí quem é o Flama. Como foi que você entrou na educação? Vocês fale. E fale assim, você tem 3 aqui que foi Referência. atingido por você. Então, é necessário. Você, pô, não sou eu que vou ter que te dar exemplo aqui. Tu trabalha com isso. Sim. Eu entrei na educação física, foi mais ou menos feito o Jota, assim, né? Eu, no ano do vestibular, eu ia fazer jornalismo. Oxente, pô. Peraí, pô. Eu ia fazer Esse jornalismo. cara tá Você copiando a carne minha boa? vida. Você carne de novo? Pelo amor de Deus. Aí, quando chegou um mês antes do vestibular, eu disse pra minha mãe, ó, não vou fazer jornalismo mais não. Porque eu acho que eu não vou passar, não. E aí, eu jogava handebol, jogava futsal, mal, mas jogava. Não, eu tava imaginando aqui. Eu pensei na hora aqui, ó. Mal, mas jogava. E aí eu disse, não, eu gosto de praticar esporte, então eu vou pra educação física. E aí fui, né, me formei, enfim. E aí, quando eu me formei, ou quando eu tava no primeiro período, e aí aquela resenha, né, de faculdade, e a galera fez assim, ó, e aí, o que é que tu quer fazer? Aí eu disse, eu vou voltar um dia pra cá pra dar uma aula. No primeiro período. E aí, quando eu me formei, antes de eu me formar, né, professor Van Tausi, ele disse assim, por que tu não começa a dar curso, pô? Aí eu disse, tá, beleza, comecei. Em 2007. Tudo isso aí. 2007. Meu pai. 16 anos. 16 fazendo anos. E aí, meu primeiro curso foi Fisiologia aplicada ao emagrecimento. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cobrei R$45 pelo curso, a inscrição, ó. Deu 42 pessoas. Naquela época era caro, não Era adianta dizer, mas caro, barato, era caro. caro. 45 pra aquela época. Era caro. E aí, eu comecei a dar curso o tempo inteiro, né? Comecei a gostar, né? E as pessoas começaram a ser impactadas, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, lá na Unibra, comecei a dar aula e, assim, mais pessoas começaram a ser impactadas, né? Pelo que eu falava, pela minha ideia de emagrecimento. Porque, na realidade, quando você diz assim, eu impactei alguém, não é pela questão do que você falou, é pela sua ideia. Qual é a sua ideia de emagrecimento? A minha ideia de emagrecimento é uma ideia que hoje eu falo de comportamento, é analisar hormônio e tal. E aí eu fui impactando pessoas. E aí, cara, quando eu vejo hoje pessoas como vocês 3, que fizeram meu curso, que hoje faz projeto junto, e pessoas também como Edgar Quirino, que escreveu o livro, Eduardo, lá do outro lado, Adriel, do Paraná, Joelma, de São Paulo, Tava comigo, né? Natália, uma menina de Portugal, um cara de Angola fez um curso meu. Então, assim, eu faço caramba, o poder que você tem, às vezes, de transformar a vida das pessoas, né? E às vezes, quando você desiste, vem uma mensagem dizendo assim, pô, Flama, muito obrigado pelo que você fez, pelo que você tá fazendo por mim, seu livro mudou a minha forma de ver a obesidade. Aí o cara vai e bota mais um azeitezinho na engrenagem e faz, eu preciso continuar girando. Porque se você for pensar só no sucesso, dinheiro, não sei o quê, mas o quanto você impacta as pessoas e quanto essas pessoas vão reverberando ali e seguindo o que você fala e ajudando pessoas, isso é fantástico, pô. Isso é legado. É legado. E aí, assim, qual o legado que eu quero deixar? Eu quero continuar fazendo isso, né? Então, quando eu fiz a convenção EMAG, né?
Foi uma coisa assim de tipo, minhas coisas são sempre muito assim. Tipo, eu vou fazer e acabou, velho. Eu vou fazer e acabou. Ah, mas como é que tu vai fazer? Não sei, mas eu vou fazer, velho. Eu vou fazer. Assim foi na Convenção EMAG, assim foi no primeiro, no segundo, no terceiro livro, sabe? Assim foi quando eu fui pra Unibra, né, que fiquei lá e assim, tem muita gente que ainda hoje fala comigo, pô, Flama, obrigado. Porque às vezes, o que eu sempre digo é o seguinte, às vezes você fica esperando, fazendo uma analogia, você fica esperando o like. Aí quando o like não vem, você fala assim, pô, mas o cara nem curtiu minha foto. Mas o cara tá em outro lugar, girando a engrenagem dele e aplicando o que você ensinou. E um dia ele vai chegar pra você e vai dizer assim, pô, meu irmão, obrigado, porque naquele dia, tem coisa que a galera chega pra mim e diz assim, pô, Flama, naquele dia tu falou uma parada pra mim que mudou a minha vida. Muitas vezes o cara nem lembra o que nem falou, lembro, né? velho. Mas Eu a nem- semente foi plantada, né? Eu nem lembro. Onde foi isso? Primeiro eu tô falando velho, aí o cara vai ficando velho, ficando... Esse cabelo branco denuncia, né? vai ficando denuncia. Mas assim, Tá estragada. um pouco, né? Carcaça tá sofrida. A carcaça tá sofrida. Então, assim, mas é isso que faz o cara ir além. Então, quando eu, às vezes, dá uma baqueada e tal, aí o cara fala assim, pô, bicho, tu tava lá, né, velho? Tava lá com o Muzi. Mas a questão pra mim não é tá com o Muzi, velho. Tá com o bíceps dele. Também. Mas a questão não é tá com o Muzi. A questão é você entender que, através de você não ter desistido, através de você ter... São os caminhos que te levaram até lá, né? São os caminhos que me levaram até lá. E uma coisa muito... Desculpa. Eu tava assistindo um podcast de Jota e ele falou exatamente isso que você tá falando aí. Sobre mirar e fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, não. Vou fazer aquilo, independente E do fazer. que aconteça, eu vou fazer. Eu ia pegar E fazer. justamente esse gancho Por quê? da fala do Flama, que eu achei bastante interessante, porque A muitas vida vezes... dá, pô. Muitas vezes a gente fica esperando as condições perfeitas, né? Não, eu só vou começar a academia quando eu comprar uma roupa nova, quando eu tiver dinheiro para contratar o personal, quando eu tiver... E aí a gente vai colocando muitas barreiras e a gente vai botando quando. Ah, não, depois do carnaval eu começo. Ah, não, a Páscoa, o São João. E aí vão passando-se os anos e a gente fica nesse ciclo e a gente não sai do lugar. E quando foi que tu fez, né? Exatamente. Então, Que é o que eu falei da frase do Jacob, né? Você viveu 5 anos ou viveu 1 ano 5 vezes? exatamente. Então a gente tem que fazer mais, como você falou, né? É meter a cara realmente. Eu acho que isso aí é... Tu sabe que eu Vai fui pra da... tudo, né? Tu sabe que eu fui da área de TI, né? E é interessante porque a gente tá conversando aqui, eu fico vendo os códigos-fonte na minha frente. Eu ainda gosto da parada. A linguagem de programação, ela é orientada a objeto. Ela tem que ter um direcionamento, ela vive de condições. Você vai fazer algo, se der errado, ele bota uma condição, if. Se não, faça isso. Se não der errado, faça isso. Se não, se. Se der errado, se não, mas se não, se. Vê, quantas condições Isso. ele vai jogando. Ele joga um while. Quando? Ele joga um for. Para. Sabe? Ele é todo condicionado para que o produto aconteça. E é uma ciência o quê? Exata. Ele passa por diversas condições para poder chegar no produto final exato. E para ele não importa. O processo. O Importa processo. que o fim, né? Importa é o fim, meu irmão. Então, se é não O parar. código pode ser limpo, ou pode ser sujo. Sujo. Pode ser curto ou pode ser longo. Mas não para. Mas entrega. É isso. Entendeu? Então, quando você tá falando aqui, eu tô fazendo essa analogia, que é para entender quando o Jota tá falando aqui, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, mas tu sabe onde é que é o produto final? Tu tem o prazo de entrega do produto final para ter todas essas condições? Tá entendendo? O produto tá lá desenhado, o esboço foi feito, tu visualizou a parada, tu sabe onde tu quer chegar para ter todas essas condições? A condição para iniciar uma programação é um menor que. É um sinal de menor que. É assim que começa a programação. E eu penso que seja muito por aí também. E termina com 60 mil linhas, irmão, de código. E aí? E até para você começar o exercício físico, você precisa de muito pouco. Às vezes você não tem um tênis, mas você pode caminhar descalço. Sim. Às vezes você não consegue dar uma volta de 350 metros numa praça, mas você consegue ir e voltar até um ponto. Tu sente e levanta? Se agachamento. Agachou. Se agachamento. Você vai ao banheiro, você senta no vaso sanitário. Se agachamento. Faça isso 10 vezes todo dia. Exatamente. Sente, levanta, sente, levanta, sente, Toma levanta. um laxante, você Agachamento, exatamente. Você vai agachar. Isso, eu só vou soltar aqui um negócio aqui. Esse sente, levanta aí, irmão, esse agachamento é o que o médico que fala.
que proíbe tudo de agachar. É... Não, mas vamos, é outra coisa, né? É outra coisa. É outra coisa, Não vamos entrar, outra não vamos É entrar outra nesse coisa. tema. Mas entenda, É... exercício é tudo que você faz de forma orientada e programada. Ela tem começo, meio e fim. Sistematizado. Isso é exercício. O que é uma atividade? É tudo que você faz. Tudo que você executa. Exato. Eu peguei isso aqui, fui ali, me levantei. Isso é uma atividade física. Que você precisa fazer um exercício físico. Para você ver como é simples. É simples. Muito simples. Você pode fazer em qualquer canto. A pandemia ensinou, né? Aham. A pandemia ensinou. Então, assim, eu acho que a gente iria até umas meia-noite aqui. É bom, né? É bom demais, É bom, mas bom infelizmente, facilmente. 5h30 amanhã tem aula. infelizmente, amanhã cedo a gente tem que ajudar pessoas, né? Isso. Então, a gente está encerrando o nosso 5º episódio do LigaCast, encerrando o ano do LigaCast. Ano que vem tem muita coisa boa. A agenda até março já, hein? A agenda até março, começando a partir do dia 8 de janeiro. Vamos receber aqui no dia 8 de janeiro o Dr. Arão para contar a história dele, mas a gente vai falando e soltando para vocês com calma, tá? Mas queria muito agradecer ao Mano Werner por essa parceria desse projeto. Tamo junto. Esse ano foi sensacional. Queria agradecer ao Jota, né? Obrigado, gente, pela parceria, oportunidade. pela- Foi incrível mesmo. Nossa noite foi maravilhosa. Muito, muito além do que eu esperava. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Top demais. O cara veio numa estica Cara, é estilo pesado. jogador europeu, né? Que é isso. É bem. Depois que ele foi, voltou, ele Depois, voltou. depois ele voltou O com homem tá... resquícios de Europa, Que né? é Eu isso. só tenho um recado, Rafa. O homem tá chegando. Rafa hoje tem. Amor, que eu tô chegando. Vou chamar o Pablo não outro. Aquela é única, aquela é única. Então, assim, agradecer ao Jota, né, por todo o seu comprometimento, seu companheirismo aí na questão da liga, né, de ajudar pessoas. Agradecer ao Gonçalves por toda a história de amizade, por a história de amizade da gente, né. Dizer que esse episódio do LigaCast, que trouxe muitas informações, né, importantes sobre mentalidade, sobre emagrecimento, vai estar disponível no dia... Na 27, quarta-feira, dia 27 de dezembro, às 18 horas. Canais LigaCast Oficial. Isso você encontra no Instagram, no YouTube, no Spotify. Spotify botou no carro, escuta lá a voz da gente doce e suave. No Exatamente. YouTube você aprecia a nossa beleza. Quase uma cantiga de niná, né, a voz da gente. É um mel. É um Eu já puxo pra belo. E aguardem que 2024 o LigaCast vem com tudo. Tem segunda temporada da Liga do Emagrecimento pra gente ajudar mais pessoas. Façam suas inscrições. Se liga na inscrições, Liga. Se liga na Liga. E o último recadinho antes da gente encerrar. Em janeiro tem um evento chamado Pílula do Emagrecimento, que é um evento onde vamos ter várias palestras para pessoas que querem entender como funciona o emagrecimento. Então, fica ligado, tá? A gente tá encerrando o LigaCast, o 5º episódio. Forte abraço. Feliz Natal a todos aí, hein? E feliz Próspero ano ano novo. Próspero ano novo. Valeu, E LigaCast. que não espere o ano virar para você começar. Comece agora, comece amanhã. Forte Nossa, abraço. hoje, Faça o Valeu. melhor que você pode com aquilo que você tem. Exato. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.